A história começa no reino de Erzit, um país onde a maioria da população é de curandeiros. Lá os curandeiros são divididos em 3 níveis. O terceiro nível só conseguem curar ferimentos leves. No segundo nível eles podem curar totalmente alguém. E no primeiro nível eles têm o poder suficiente para melhorar o mundo. Os curandeiros são tão importantes para a economia desse lugar que a maior academia do reino basicamente só ensina magia de cura e ajuda os alunos a conseguirem uma licença oficial. Mas claro, existem os cantos esquecidos desse reino, como as vilas e favelas, onde ninguém nunca viu um diploma na vida. Ou seja, lá o pessoal pratica cura na manha, tá ligado? Na ilegalidade. E adivinha só quem mora em uma vila dessas? O nosso protagonista Zenos, junto com a sua irmã adotiva elfa Lily. Os dois passam um perrengue tentando sobreviver numa casa caindo aos pedaços. E mesmo sem licença, o nosso prota já atua como curandeiro, ajudando o povo que não tem grana pra pagar um profissional reconhecido. Ele começa o seu dia curando um doente em casa e depois sai para uma visita médica, deixando a Lily sozinha na cabana. Enquanto isso, a Lily já tá animada, preparando o jantar pro seu irmão, quando de repente aparece Carmela, um espírito que vive com ele, só para dar um oi e tentar roubar um pedaço de comida antes de sumir pro quarto dela. Mas mal a Carmela sai e já chega outra garota, Sofia, chamando por Zenos, logo em seguida por Linga, que também quer ser atendida. E pelo jeito, essas duas estão bem interessadas nele. E não para por aí, também tem a Lily, que já jurou pra si mesma que um dia vai casar com o nosso prota adotivo. E antes que o harém ficasse pequeno demais, aparece outra guria, chamada Lou, entrando pela porta como se fosse dona do lugar, dizendo que veio buscar a sua dose diária de diversão. E enquanto todas as garotas disputam a atenção de Zenos, a Lily continua cozinhando de boa e pergunta se elas querem ficar pro jantar. E quando todas confirmam, ela abre um sorriso e diz que mal pode esperar para dividir essa refeição com o grupo. E lembrando que precisa estender a roupa, a Lily sai de casa pedindo para as garotas ficarem de olho na panela, mas em vez de vigiar, elas simplesmente devoram tudo. Enquanto isso, a Lily aproveita o momento de descanso enquanto pendura as roupas e acaba cochilando, pensando no seu irmão. Já dentro de casa, as 3 gurias começam um debate acalorado sobre quem vai levar a culpa por terem comido o jantar do mano, cozinhar a mesma coisa antes que ele volte e fingir que nada aconteceu. O problema, a mina Lily acorda, ela volta pra cozinha e com um olhar nada amigável, ela exige uma explicação sobre o estado do caos que encontrou. As 3 tentam dar desculpas esfarrapadas, dizendo que é complicado demais pra explicar, mas a Lily não é boba não, mano. Ela dá um ultimato, ou elas contam a verdade, ou elas vão ter que lidar com as consequências. A Sofia é a primeira a entregar o jogo, admitindo que o cheiro estava irresistível. A Linga diz que foi culpa das suas mãos e da boca dela, que agiram sozinhas. Já a Lou nem tenta se justificar, ela já solta um elogio pelo talento culinário de Lily. E enquanto a Lily ferve de raiva, as meninas começam a bolar um jeito de escapar da situação. Logo a conversa muda pra Zenos, e elas começam a sonhar acordadas com o que vão fazer quando ele voltar. A Linda comenta que o pelo da cauda dela tá meio áspero, e que quer que Zenos faça carinho nela, dizendo que ele faz isso com frequência. A Lua, por outro lado, duvida completamente, afirmando que Zenos só daria atenção pra uma mulher com um tanquinho e energia de mamãe alfa, como ela. As duas então começam a discutir de quem ele gosta mais, até que a Sofia, mais sensata, mas ainda meio doida, manda as duas calarem a boca. Nisso a Lily concorda e avisa que se Zenos chegar e ver essa briga, ele vai ficar chateado. Ela realmente queria que todas se dessem bem e pudessem jantar juntas. E tocadas pelo desabafo, as 3 pedem desculpas e prometem ajudar no jantar. O problema é que a Lily não tem mais ingredientes para fazer outra panela. Nesse exato momento, a Carmela desce as escadas e ao descobrir que as encrenqueiras comeram tudo, ela começa a devorar as suas almas como punição. E desesperadas, as 3 aceitam a condição de Lily, saírem correndo para buscar mais ingredientes antes que Carmela resolva cumprir a ameaça. E assim que elas saem, a Carmela se senta ao lado de Lily e diz que ela é boazinha demais, avisando que se continuar assim, as meninas nunca vão parar de aprontar. Mas a Lily insiste que quer se dar bem com todo mundo, inclusive com Carmela, e torce para ter tudo pronto antes do nosso prota voltar. Falando nele, o Zeno já tá voltando pra casa quando avista uma garota besta no caminho segurando a barriga de dor. A garota tenta continuar, mas o nobre metido a besta a encontra, puxa ela pelos cabelos e começa a dar um sermão sobre ela fugir de casa, porque aparentemente a mina é uma escrava. Ele arrasta a garota até um cemitério, cheio de nojo por ela ser uma demi-humana, e ainda solta uma pérola: gente imunda como você merece ser enterrada num buraco qualquer. E para provar o seu ponto, ele simplesmente joga a mina contra uma lápide. O que ele não percebe é que uma energia sombria começa a subir do túmulo e entra no corpo da garota. Sem ideia do que acabou de fazer, o nobre continua chutando a menina, mas aí a energia sombria faz efeito e ela
simplesmente surta, partindo pra cima dele com as garras. O cara agora, mais indefeso que um pedaço de pão, mete o pé o mais rápido possível. Ferido e em pânico, ele sai correndo e acaba esbarrando com o nosso prota. E sem nem saber quem é o cara, ele já começa a reclamar: socorro, meu mano, a minha escrava ficou maluca e me atacou. Ele pede ajuda desesperadamente, e ele mal termina de falar e a mina já aparece pronta pra finalizar o serviço. O nosso prota bate o olho nela e percebe que tem uma energia sinistra saindo dela. Ele então vira pro nobre safado e pergunta o que diabos ele tava fazendo com ela, e o imbecil responde que só estavam trabalhando. O nobre safado, sem noção nenhuma, tenta contratar o nosso prota para dar um jeito na garota, e ainda promete pagar bem, mas assim que ele solta essa, a mina já vem no embalo para atacar de novo, e o Zenos tem que salvá-lo antes que o cara vire picadinho. A Tilly então joga umas pedras em Zenos, mas ele desvia como se fosse brincadeira. O aristocrata, que claramente não aprendeu nada, ordena que Zenos acabe com a garota, mas o nosso prota não tá nem um pouco afim de seguir as ordens de um babaca desses. O loirinho metido a rei se irrita e solta que se o nosso prota não fizer nada, um aristocrata pode morrer. E a Tilly que se foda, porque ela praticamente é só uma escrava substituível. O nosso prota já fica sem paciência para esse tipo de pensamento ridículo e avisa que valoriza todas as vidas igualmente. O aristocrata indignado quer saber quem diabos Zenos pensa que é, e a resposta vem com um sorriso confiante. O Zenos solta que é um curandeiro, e antes que possa se exibir mais, a Tio avança nele com um pedregulho gigante. Nisso ele amplifica a força da mão e quebra a pedra em 1000 pedacinhos. O nobre fica logo em choque, com os olhos arregalados quase caindo do rosto. A Tilly não para de atacar, mas o nosso prota lê todos os movimentos dela e sem nem encostar, lança a garota contra a parede. E o impacto é tão forte que acaba derrubando um prédio inteiro, bem em cima do aristocrata. Pouco tempo depois, a Tilly recobra a consciência e tenta se levantar. E vendo o estado dela, o nosso prota corre para ajudar, mas logo ele percebe, ela não tá só machucada, ela tá possuída por um demônio, mano. Mas em vez de fugir, ele simplesmente deixa a mina mordê-lo e aproveita o contato para curá-la, tanto dos ferimentos quanto da possessão. Nisso a garota desmaia, e depois disso o Zenos finaliza o demônio com estilo, enquanto o aristocrata, que assistiu tudo de camarote, fica com o queixo no chão. Agora totalmente convencido de que Zenos é um curandeiro de verdade, ele começa a implorar por ajuda para suas próprias feridas, mas o nosso prota, cansado da chatice desse mano, simplesmente responde que ele tá fora do expediente. Nisso o nobre desesperado pede por ajuda, ele implora, dizendo que ele vai morrer, mas o Zenos tá pouco se fudendo, mas ele até solta que pode curar o mano agora, mas o cara vai ter que pagar um extra. Desesperado, o nobre joga uma bolsa cheia de moedas na direção dele, achando que isso resolve tudo, mas o Zenos só balança a cabeça e diz que ainda não é o suficiente, e isso deixa o loirinho pistola da vida, afinal a grana que ele ofereceu já dava e sobrava para pagar um curandeiro qualquer. Mas antes que ele possa reclamar mais, o nosso prota corta o papo e solta: então, meu mano, é que eu nem sou um curandeiro licenciado, eu sou um curandeiro underground. Nisso o aristocrata já trava na hora: pera aí, mano, você é um ilegal, mano, nossa, você não tem nem vergonha, né? Nisso o nobre oferece a Tilly como parte do pagamento, e o nosso prota nem pisca e já aceita o acordo, e só depois de assinar os papéis de posse da garota é que ele finalmente cura esse patético. Mais tarde, a Tilly acorda e quase tem um troço ao ver o nosso prota ali do lado. Confusa, ela quer saber quem é esse mano. Ele responde tranquilamente e solta que comprou ela. E então, como seu novo mestre, o nosso prota já manda seu primeiro comando, que ela coloque as suas roupas de nascimento. Nisso a Tilly já fica em choque, mas como ela não pode desobedecer, ela faz o que ele mandou. O problema é que ele não quis dizer aquilo no sentido suspeito, ele só queria dar uma olhada nela por dentro, com magia. Nisso nosso prota examina e descobre que ela tem uma pedra na vesícula, e num instante ele simplesmente resolve o problema e transforma a pedra em poeira, sem precisar de encantamentos ou qualquer truque complicado. A Tilly logo fica maravilhada, e mesmo chocada, a mina agradece por tê-la curado, e quer saber como pode retribuir o favor. E o nosso prota já manda na lata: tem algo que você pode fazer por mim. A Tilly, meio nervosa, já pensa que tem uma coisa suspeita aí, mas aí o Zenos só abre um livro e pede para ela achar umas folhas. Nisso ela rapidamente encontra as folhas e entrega para ele. Feliz com o resultado, o nosso prota agradece e sem hesitar rasga os papéis de posse dela, declarando que ela já pagou a sua dívida. A Tilly fica surpresa e feliz por ser livre, mas aí bate aquela dúvida cruel: o que ela vai fazer agora? E mesmo sem nenhum plano, ela decide que vai descobrir e avisa que quando souber, quer contar pra ele. Nisso o Zenos só dá de ombros: beleza, mana, e se você se machucar de novo, vem aqui que eu te curo de graça. Mais tarde, quando o nosso prota volta pra casa, ele é recebido pelo grupo de garotas, todas animadas pra ver ele de volta. Algumas tinham saído pra buscar frutas e peixes, uma delas até percebe que ele conheceu outra menina, mas
ele só ignora. Antes de começar o jantar, uma das garotas se oferece para preparar um chá preto para todo mundo, e o nosso prota só sorri. Parece que o dia acabou bem afinal. O Zenos fazia parte de um grupo de aventureiros, e tudo tava indo tranquilo até que do nada, o líder da equipe, um Zé Ruela chamado Sten, resolveu chutá-lo para fora. Depois de completarem uma missão da guilda, o Sten chamou o Zenos para uma conversinha e simplesmente jogou uma moeda de ouro na cara dele, todo debochado, dizendo que um Zé ninguém como ele provavelmente nunca tinha visto uma dessas na vida. O Zenos ficou sem entender nada, porque esse maluco tava agindo feito um babaca do nada. Então o Sten resolveu deixar tudo bem claro, o Zenos não estava contribuindo em nada pro time ultimamente, e por isso todo mundo concordou que não precisavam mais de um peso morto. O nosso prota até tentou argumentar, dizendo que sempre deu o melhor de si, e até lembrou o Sten de quando ele o tirou dos becos quando era só um moleque. Naquela época, o Sten só queria ser amigo dele, então por que agora, depois de usar o cara por anos, ele estava simplesmente descartando ele? Isso queria dizer que eles nunca foram amigos de verdade, e o Sten só riu na cara dele, por ainda ser tão ingênuo. Ele disse que agora o time era um dos melhores do país e que não dava para manter um cara vindo das favelas no grupo. Isso ia acabar com a reputação deles. Mesmo assim, o nosso prota insistiu que eles só tinham chegado tão longe porque ele sempre esteve lá como um curandeiro da equipe. Mas o Sten não quis saber não e ainda disse que os poderes de cura do nosso prota eram fajutos, aprendidos na raça sem licença nenhuma. E se algum nobre ou alguém importante visse um favelado como ele com eles, a imagem do time ia pro lixo. O nosso prota já não tinha mais nada para falar, então o Sten encerrou o assunto dizendo que aquela moeda de ouro era o pagamento pela demissão, e caiu na risada enquanto o nosso prota saía calado. Enquanto isso, em um beco escuro, uma mulher bem suspeita e um arqueiro mal encarado tentavam sequestrar uma elfa. Ela até tentou escapar, mandando logo uma bica no arqueiro, mas contra alguém que luta de longe, né, não deu muito certo. O cara mandou uma flecha direto na perna dela. Mesmo assim, a Lily não desistiu e lutou com tudo que tinha, até levar uma facada na barriga pra calar a boca. O Zenos, que tava andando por perto, ainda bolado com o pé na bunda que levou, ouviu a confusão e resolveu ver o que tava rolando. E quando chegou lá, ele viu logo os dois meliantes em pé perto da Lily, e obviamente sacou na hora que tinha alguma coisa errada. A mulher deu de ombros e disse que aquilo não era da conta dele, e que a garota era uma escrava. O Zenos então teve uma ideia. Ele ofereceu comprar a Lily, entregando justamente aquela moeda que o Sten tinha jogado nele antes, e como a garota já estava quase morrendo mesmo, a mulher aceitou na hora com um sorriso cínico e foi embora com o arqueiro. Só que o que eles não sabiam é que o nosso prota era um curandeiro. Assim que sumiram da vista dele, ele se ajoelhou ao lado de Lily e curou ela na hora. As feridas sumiram no estalo e a Lily ficou tipo, como assim, meu mano? Ela agradeceu toda emocionada, mas ficou meio chateada por não ter como retribuir. O nosso prota mandou ela relaxar, que tava tudo certo. O Zenos então perguntou onde era a casa dela, para poder deixá-la num lugar seguro, mas ali ele contou que não tinha casa, nem família, nem roupa direito, e estava claramente passando fome. Aí ele levou ela para um restaurante local e pediu comida só para ela, porque ele estava meio liso, e ele tinha outras prioridades agora. A Lily estava sobre a responsabilidade dele. Ele até podia deixá-la no orfanato, mas conhecia muito bem como aqueles lugares tratavam as crianças como ela. Basicamente, ele estava na mesma situação que a Lily, com a diferença de que ele ainda podia tentar arrumar um emprego decente. E foi aí que um lagarto gigante todo estourado e fudido apareceu rastejando no restaurante, implorando por um copo da água. Pelas queimaduras e o tipo das feridas, o nosso prota deduziu que o cara tinha levado um tiro de arma mágica. O bicho tava sofrendo de verdade, então o Zenos foi lá e curou o coitado na hora. Normalmente, os curandeiros com esse nível de habilidade são super famosos, então o lagarto achou meio estranho nunca ter ouvido falar do Zenos. Mas curiosidade à parte, ele agradeceu e deu 4 moedas de ouro pro Zenos como pagamento. E essa foi a primeira vez que o nosso prota ganhou grana por curar alguém. E isso acendeu uma ideia: abrir uma clínica de cura, não só para fazer uma graninha, mas também para devolver o sorriso das pessoas que estavam na pior, tipo a Lily e aquele lagarto. Só tinha um probleminha: como ele veio das favelas, conseguir uma licença de curandeiro era impossível, ou seja, ele teria que usar de outros meios, tipo abrir uma clínica ilegal na surdina sem ser pego pela lei.
A Lily curtiu a ideia na hora, e como tecnicamente ele tinha comprado ela dos sequestradores, agora ela se considerava oficialmente a sua seguidora. Ela disse que ia atrás dele para onde ele fosse. O Zenos viu que não tinha como fazê-la mudar de ideia e aceitou que ela ficasse com ele, pelo menos até arrumar um lugar seguro para ela. Naquela noite, os dois foram até os limites da cidade e acabaram chegando num bairro abandonado, cheio de casas destruídas e nenhum sinal de vida. O Zenos escolheu uma das construções detonadas para montar a sua clínica clandestina. O lugar parecia ter saído de um filme de terror, e a Lily, toda com medo, avisou que os monstros mortos-vivos adoravam nascer em lugares assim. Mas o nosso prota nem ligou, ele entrou na mansão mesmo assim. Lá dentro tava tudo escuro, frio e silencioso. Então a Lily lançou um feitiço de luz, mostrando que sabia sim um pouco de magia. Depois de dar uma olhada em tudo, o nosso prota decidiu que o lugar servia. Afinal tinha um teto, algo que ele quase nunca teve, já que os seus ex-companheiros o faziam dormir do lado de fora como um cachorro de rua. As vigas de sustentação também estavam firmes, mas justo quando ele ia confirmar a nova casa, uma figura sombria apareceu. Era Carmela, a futura colega de quarto. E quando ela se aproximou, a Lily reconheceu na hora. Era uma Wraith Spirit, um dos mortos-vivos mais perigosos, capaz de transformar qualquer um em um fantasma só de olhar. A Lily começou a ficar apavorada, mas o nosso prota manteve a calma total. Mas antes que ele dissesse alguma coisa, a Carmela partiu para cima deles. Mas o nosso prota reagiu rápido e usou uma magia de cura como escudo. E só depois de sentir o poder dela é que ele percebeu o quanto as Wraiths eram sinistras. Mas o detalhe é que ele já tinha enfrentado várias delas antes, quando um amigo maluco o mandava se enfiar num labirinto subterrâneo só por diversão. Lá ele descobriu que mortos-vivos como ela eram fracos contra a magia de cura. Sem querer causar confusão, o Zonos pediu educadamente se podiam ficar com o lugar. Ele prometeu que não iriam incomodar, mas a Carmela achou isso ofensivo e mandou eles se renderem. Ela tentou atacar de novo, só que como antes não deu em nada. Como último recurso, ela convocou todos os fantasmas servos e mandou eles detonarem os dois, mas o nosso prota eliminou todos com um único ataque, e isso fez a Carmela finalmente parar e perguntar quem diabos era ele, e ele respondeu que era só um curandeiro das sombras, e pediu por um quarto e uma salinha para trabalhar. No fim, ela acabou aceitando, mas com a condição de que eles nunca subissem para o segundo andar. No dia seguinte, eles montaram uma clínica improvisada no primeiro andar, e até colocaram a Lily no uniforme de enfermeira, só que ninguém apareceu pedindo ajuda, e ela ficou entediada demais, mas o nosso prota pediu calma. Ele disse que logo os pacientes começariam a chegar, e foi aí que a porta se abriu. A Lily foi receber e achou o cara familiar. O Zenos também parecia estar esperando por ele. O cara tinha vindo por causa da irmã, que levou um tiro no braço, e quando o nosso prota deu uma olhada mais de perto, percebeu que o disparo tinha sido feito com uma bala envenenada por magia, e como a bala ainda estava alojada na mão dela, o ferimento já estava começando a apodrecer. E ao ouvir isso tudo, a mulher ficou chocada e quis saber se ele podia curá-la. O Zenos garantiu que sim, mas avisou que teria que cortar a mão fora antes que o veneno se espalhasse. Ela aceitou na boa e perguntou quanto custaria para ser curada. A resposta, 1 milhão e uma moeda. Os irmãos ficaram indignados, e não sem razão, já que eles iam pagar essa fortuna e ela ainda ia perder a mão. E tentando negociar, a mulher se apresentou como Sofia o Tornado, nada menos que uma das 3 chefonas da favela e líder dos Homens Lagarto. Ela era tipo uma Robin Hood, ela roubava dos mercadores gananciosos e dividia uma parte com os mais pobres. Curiosa com aquele curandeiro safado cheio de atitude, a Sofia quis saber quem era o cara que cobrava esse absurdo, e o nosso prota respondeu tranquilamente que além de curar, ele também regeneraria a mão dela. A ideia de um curandeiro que conseguia fazer um braço novo crescer era surreal para ela. Ao ouvir isso, o Zenos achou estranho, como uma curandeira não sabia algo tão básico quanto a regeneração, mas aí ele lembrou que nunca teve a chance de estudar medicina naquele mundo, então não fazia ideia do padrão dos outros curandeiros por lá. Depois das apresentações, eles foram direto para a cirurgia. O nosso prota criou uma lâmina de mana para usar como bisturi e cortou a mão dela. Enquanto fazia isso, ele lançou uma magia de cura na área do corte para diminuir a dor e acelerar a cicatrização. Em seguida, ele começou a regeneração. Primeiro os ossos, depois os nervos, vasos sanguíneos, músculos e por fim cobriu tudo com pele novinha. E o processo deixou o nosso prota acabado de cansaço. Já a Sofia ficou maravilhada com a habilidade dele. Ela admitiu que nunca tinha visto um curandeiro como aquele na vida. A Sofia estava super empolgada com a habilidade dos Zenos e prometeu que mandaria sua galera para a clínica se eles precisassem de cuidados.
soldados. E mais tarde naquela mesma noite, Zenos e a Lily estavam tomando um chá, e ela aproveitou para perguntar por que os homens lagarto viviam chegando todos arrebentados, e ele explicou que estava rolando uma guerra feia nos becos entre os homens lagarto, orcs e uma terceira espécie misteriosa. Enquanto tentavam descobrir quem eram os terceiros, eles receberam uma visita nada amigável. Eram os lobisomens, liderados por Linga. Ela estava furiosa porque o nosso prota estava ajudando os homens lagarto, que o clã dela tinha lutado tanto para machucar. A missão dela era clara, dar um fim no curandeiro. Pena que tudo que ela tentou não funcionou, já que ela não conseguia nem arranhar o cara. Sem saída, ela mandou os seus lobisomens detonarem a clínica, sem saber que o lugar era propriedade de uma Wraith. O nosso prota até tentou alertar, mas ninguém quis escutar. Foi aí que a Carmela apareceu putaça da vida, pronta para transformar todo mundo em fumaça, mas o nosso prota pediu com um jeitinho para ela segurar a onda. E ao ver que ele lidava com a Wraith na maior calma, a Linga achou que estava diante de um semideus e mandou todo mundo se ajoelhar para ele, do nada. No dia seguinte, um orc apareceu na clínica com um recado. A chefe deles, a Lady Luz, queria trocar uma ideia com o nosso prota. O nosso prota já imaginava que depois de lidar com os homens lagarto e os lobisomens, a sua fama ia subir como espuma, então ele não ficou nada surpreso ao ver os orcs buscando tratamento também. Por isso, ele perguntou ao orc se a chefe dele, Aloy, era inteligente o suficiente para ouvir o que ele tinha a dizer durante o tratamento. Quando o orc confirmou que ela era bem esperta, o Zenos topou cuidar dela. Curioso, ele perguntou por que Aloy não tinha vindo pessoalmente, e o orc explicou que a área estava cheia de inimigos, o que fazia sentido. Aí o Zenos quis saber o quão mal ela estava, e quando soube que ela não conseguia nem sair do trono, ele se levantou na hora e foi até ela. O orc levou o Zenos até uma caverna, o esconderijo dos orcs, e o guiou até a sala do trono, onde Aloy e seus guardas o esperavam. O orc o apresentou como o novo curandeiro estrela do submundo. Nisso, Aloy não perdeu tempo, e já mandou um "você tá bem famosinho, não é mesmo, seu safado, pelos tratamentos que você faz pelos pobres, hein?" E ela perguntou se ele realmente conseguia curar qualquer coisa, desde que o preço fosse justo. O Zenos confirmou, ele já estava cansado de trabalhar de graça mesmo. Então Aloy foi direto ao ponto, ela queria saber se ele sabia por que ela estava presa ao trono. Nisso, nosso prota entendeu o tom de desafio e ativou seu poder de varredura para analisar o estado dela, já que por fora ela parecia estar bem. E após a análise, ele descobriu um caroço no abdômen dela, liberando energia mágica, e parecia uma pedra mágica, não um tumor. Aloy confirmou e explicou que na real ela tinha comido a pedra por engano, achando que era um bolinho de arroz, totalmente estabanada. E o nosso prota já ficou entre meio preocupado e frustrado, achando que ela tava só tirando sarro, ele decidiu não ajudar. Mas aí a Aloy ficou séria e implorou. Ela tinha mordido parte da pedra e achava que ia explodir a qualquer momento. O pior é que seus guardas se recusavam a sair do lado dela, eles estavam dispostos a morrer com ela. E com tanta vida em jogo, ela logo deu a chave de todos os seus tesouros para ele, em troca de salvação. O Zenos então aceitou a parada e invocou o bisturi, e num piscar de olhos ele removeu a pedra e fechou a ferida com magia. Aloy ficou chocada com a habilidade dele, mas não deu tempo nem de comemorar, porque a pedra ainda podia explodir. Só que em vez de jogar fora, o Zenos segurou a pedra com as suas próprias mãos. Quando ela explodiu, nada aconteceu com ele, o seu escudo mágico principal o protegeu totalmente. Depois de tudo, ele devolveu a chave dos tesouros para Aloy, e disse que só cobrava de acordo com o esforço envolvido. Nisso, ela ficou ainda mais impressionada com a ética dele, e se ofereceu para garantir a segurança da clínica 24 horas por dia. Mais tarde em casa, o Zenos deu de cara com a Lily, toda enciumada, reclamando das visitas constantes de Sofia, Linga e agora Aloy. E pensando bem, o Zenos percebeu que as três estavam aparecendo com frequência, mesmo sem estarem machucadas. Ele achou que era só tédio, mas a Carmela tinha outra teoria, elas estavam apaixonadas por ele. E o Zenos achou isso um absurdo, afinal nem licença pra curar ele tinha. Mas a Carmela, com seus 300 anos de experiência, discordava. A Lily, por outro lado, estava preocupada em perder o nosso prota para 3 garotas besta, mesmo sem ele ser dela. A Carmela riu e disse que as 3 facções iam acabar entrando em guerra por causa dele. O Zenos, é claro, achou isso um exagero, mas logo depois a Sofia apareceu, querendo que ele se alinhasse com os homens lagarto numa possível guerra contra as outras. E como o poder do roteiro é maluco, a Linga e a Aloy também vieram com esse mesmo papo, cheias de presentes tentando conquistá-lo.
e o Zenos não sabia mais onde enfiar a cara. Ele nunca quis ser um galã, mas agora parecia que vidas inocentes estavam prestes a ser perdidas, só porque ele existia. Na manhã seguinte, as três facções já estavam reunidas num campo de batalha e as suas líderes estavam prontas para brigar com tudo. As três líderes tinham certeza que sairiam vitoriosas, mas antes que a treta explodisse de vez, o Zenos chegou com a Lily. Ele deixou claro que não estava ali para bancar o pacificador, pelo contrário, ele entendia que a rixa entre as facções vinha de uma longa data, então ele incentivou que eles resolvessem no soco mesmo, até cansarem. Com essa bênção inesperada, os três toparam sair na porrada, decidindo que quem ganhasse levaria os tesouros sagrados do Zenos. E foi assim que começou a confusão. A Sofia já chegou com tudo tentando acertar a Linga com a sua espada dupla, mas a Aloy tentou dar o bote por trás. A Sofia ligeira desviou e mandou a Aloy voando direto para os lobisomens. A Linga não perdeu tempo e pegou seu machado para partir para cima da Sofia, enquanto a Aloy voltou do nada dando um golpe de cima. Vendo que nenhuma delas ia ganhar na força bruta, decidiram atacar os soldados uma das outras. O resultado foi uma guerra generalizada. Mesmo depois de horas de batalha, ninguém queria desistir, eles só estavam perdendo guerreiros à toa. Essa guerra, que já durava anos, parecia longe de acabar. O Zenos assistia tudo de camarote, mas ele não estava só curtindo o caos. Na real, ele sabia que elas precisavam extravasar e deixou rolar. Mas aí algo estranho começou a acontecer. A Aloy percebeu que os ferimentos dela estavam sumindo sozinhos. Ela comentou e a ficha caiu. Ninguém estava morrendo ou se machucando de verdade, porque o nosso prota estava curando todo mundo no meio da briga. Eles olharam para ele e ele confirmou: ué, minhas filhas, vocês são meus pacientes, eu tenho que curar, não é mesmo? Mas também não impediu a luta. Ele falou que podiam continuar até cansar e que ele ia curando até ficar exausto. Aí as três se entreolharam, percebendo quão inútil era aquela briga sem consequências. Finalmente elas decidiram encerrar por ali mesmo. Era hora de se unirem como vários demi-humanos que viviam no mesmo lugar. Só que tinha uma coisa que nenhuma delas ia abrir mão: disputar o coração dos Zenos. A Lily olhou para ele com aquela cara de você não entendeu nada, não é mesmo? E ele, sincerão, disse que não. Ela achava que ele gostava delas e que era por isso que ele estava cuidando tanto, mas ele negou. Ele disse que eram pacientes e lembrou das palavras do seu mentor: existem três tipos de curandeiros: os que curam ferimentos, os que curam as pessoas e os que tentam mudar o mundo. Ele se achava do tipo que só cura ferimento, mas achava que podia fazer a diferença no subúrbio. A Lily ainda estava desconfiada, pensando bem, se os bichos continuassem brigando, o hospital dele ia bombar, não é mesmo? Mais clientes, mais ferimentos. Mas aí do nada ela resolveu abrir o coração e logo disse que gostava dele. O Zenos, todo inocente, achou que era carinho de irmã e disse que gostava dela também. Eles receberam o pagamento e voltaram para casa. Enquanto isso, no castelo, o comandante dos Cavaleiros Reais estava preocupado com essa tal paz. Ele chamou a vice-comandante Krisha, apelidada de Rosa de Ferro, e contou que ouviu boatos de que os demi-humanos tinham parado de brigar. A Krisha não acreditava nisso, já que aquela guerra era meio que o equilíbrio do país. Enquanto os pobres brigavam entre si, eles não tinham tempo para se rebelar contra os nobres. Se a luta parasse, era ruim para eles. O comandante revelou que um humano tinha interferido na guerra e mandou a Krisha investigar. Se fosse verdade, era para ela dar um fim nele. Pois é, tem gente que odeia a paz, não é mesmo? Na clínica, as três líderes agora ficavam plantadas atrás do Zenos, protegendo ele de nada. Quando ele espirrou, já foi um caos. A Sofia logo ofereceu o rabo dela pra consolar o cara, e a Aloy logo o peito, mano. Mas calma lá, meu padrinho, olha a besteira aí, mano. Olha só a sua mente aí toda poluída, mano. Para com isso. O nosso prota perguntou o que teria pro jantar, e ali ele começou a pensar. Mas aí as outras já começaram a dizer o que queriam comer, como se ela tivesse perguntado pra elas. Nisso ele logo cortou: não, meu mano, eu tava perguntando pra Lily, não pra vocês aí. Logo depois, a Lily preparou o jantar e todos comeram juntos. Durante a refeição, a Carmela comentou que o nosso prota era o único que conseguia reunir os três líderes do subúrbio numa mesa, e isso deixou ele com uma pulga atrás da orelha. A Carmela foi embora deixando mais uma daquelas frases misteriosas, e ele ficou ainda mais desconfiado de que algo ruim estava para acontecer. No dia seguinte, a Krisha apareceu no subúrbio. Ela ficou chocada com a vibe boa do lugar. Não parecia nem de longe o que ela lembrava. Ela viu um lagarto na rua e fingiu estar perdida. Ela perguntou se ali era mesmo subúrbio e por que todo mundo estava se dando tão bem. Nisso, o lagarto respondeu que na real os outros não eram pessoas ruins e que tinham percebido que dava para viver juntos. Nisso, a Krisha tentou descobrir quem foi o mediador da paz, mas o lagarto logo mandou na lata que não a conhecia e que não diria nada. E quando ele se virou para sair,
a mina simplesmente sacou o pistolão, e mesmo sabendo que ia perder, ele a encarou de frente. Ele disse que nunca na vida ia trair o homem que salvou todo mundo. Ele falou com orgulho que é leal aos Zenos, e que se ela quiser, ela pode matá-lo, ele não se importa. Nisso a Sofia aparece, passando com outro lagarto, e ele chama a atenção deles. Nisso a Christian se assusta e mete o pé dali. Ela lembra que tinha ferido a Sofia antes, mas agora ela está curada como se nada tivesse acontecido, e isso só pode significar uma coisa: esse tal mediador é alguém muito poderoso, e se o reino não ficar esperto, eles podem acabar se ferrando bonito. Depois de um tempo, ela para de correr e percebe que saiu do subúrbio, mas agora tá no meio do nada, completamente perdida, até que vê a casa dos Zenos ali perto e resolve entrar para pedir uma ajuda com o caminho. Os Zenos começa a explicar tudo na boa, quando a Lily aparece com uma bandeja de chá. Ao ver a Christian, ela acha que é uma cliente e já manda: "E aí, minha filha, você tá precisando de cura, não é mesmo?" Nisso a Christian já junta as peças na hora. O mediador era ele o tempo todo, e sem pensar duas vezes, ela saca o seu pistolão e atira. A Lily tenta ajudar os Zenos, mas também não consegue atravessar o gás tóxico. A Christian, na real, se precipitou. Ela viu a elfa com os Zenos e achou que ele fosse o mesmo bandido que ela procura, o que anda sequestrando crianças pelo reino. Nisso a Lily logo explica que o nosso prota na verdade salvou ela de uma gangue de tráfico humano. A Christian então se desculpa, dizendo que foi o pavio curto dela que falou mais alto, mas tranquiliza a Lily dizendo que o gás não é letal e os Zenos não devem ter se machucado tanto. Só que quando a fumaça some, o Zenos tá lá, inteirinho, sem nenhum arranhão, e claramente a mina fica chocada, sem entender como o ataque dela não fez nenhum efeito. O Zenos diz que usou magia defensiva, mas a Christian duvida. Mesmo assim, ele insiste que só usou magia básica, e curiosa, a Christian se aproxima, checa se ele tá mesmo bem e pergunta se ele é algum mago famoso, e o nosso prota nega, mas ela não se deixa enganar fácil. Nisso ela revela que é vice-comandante da Ordem Real dos Cavaleiros, e manda o nosso prota falar a verdade se ele não quiser se complicar. Enquanto isso, a Carmela tá ali escondida, curtindo a festa, só observando o caos se desenrolar. O Zenos acaba ficando sério e a Christian revela que está na favela em uma missão secreta para prender uma certa pessoa. E sem entrar em nenhum detalhe, a Christian obriga o nosso prota a colaborar, dizendo que é dever dele como cidadão ajudar a ordem. E sem saída, ele acaba aceitando. Mas quando descobre que a pessoa que ela quer prender é o tal mediador que acabou com a guerra entre as facções, ele gospe o chá de volta na xícara. A Christian acredita de coração que o mediador é um servo do mal, manipulando tudo nas sombras. O Zenos tenta acalmar a vibe e diz pra ela não pensar tão radicalmente, sugerindo que deixe o mediador em paz. Nisso, ela começa a suspeitar que o Zenos o conhece, mas ele inventa uma desculpa qualquer e se livra por hora. A Christian e o comandante dela acham que o mediador é uma ameaça nacional, já que conseguiu unir as facções rivais. A Lily então resolve defender o cara, dizendo que talvez ele só queria ajudar as pessoas, mesmo cobrando um dinheirinho por isso. E a Christian logo começa a desconfiar de novo, mas a Lily se apressa em dizer que não conhece o mediador também. O Zenos percebe que já tá tarde e sugere que a Christian volte pra cidade, se oferecendo pra mostrar o caminho. A Christian pergunta se ele tá tentando despachar ela, e sim, ele tá mesmo, mas ele disfarça dizendo que é melhor ela focar na missão. Na saída, a Christian repara numa cama no andar de baixo, usada claramente pra tratar de pacientes. O Zenos então inventa que só tinha uma cama sobrando por ali, e a Christian decide ficar, já que estar perto da favela ajuda na investigação. Ela diz que vai pagar aluguel, e o Zenos, pra não arrumar confusão, aceita a hóspede inesperada na clínica subterrânea. A Lily não curte nem um pouco isso daí, e pra mostrar que ela é a número 1 do nosso prota, ela logo se senta no colo dele, bem na frente da Christian, e faz ele fazer cafuné nela. O Zenos fica sem entender o que tá rolando, e a Carmela, ainda invisível pra Christian, cochicha pra ele que a Lily tá com ciúmes. Ninguém perguntou, mas ela dá um show de explicação, dizendo que a elfa tá indignado por essa mulher bonitona ter metido bala no homem favorito dela. Mas o Zenos acha que a mina tá exagerando como sempre, e a Lily continua toda dengosa, assopra o chá nele, penteia o cabelo do cara e até dá frutinhas na boca dele. Mas nem ele, nem a Christian reagem. Porém, sem saber mais o que fazer pra ter atenção, a Lily apela pro último recurso. Ela segura o rosto do nosso prota e manda real: ele não vai dormir aquela noite. Que é isso, mano? Só
Só que, ironicamente, quem dorme em 2 minutos é ela. O Zenos a coloca na cama e volta pra sala, onde a Krisha o pergunta se ele conhece os sequestradores da Lily. O nosso prota nega, mas ela ainda não tá convencida. Ela comenta que a favela é um ninho de tráfico de crianças, e por isso tinha mandado tiro nos Zenos mais cedo. Ela pede desculpas de novo por ter tirado conclusões tão rápido, e meio que se gabando fala que mesmo sendo a vice-comandante perfeita da Ordem Real dos Cavaleiros, ela ainda é humana e comete uns errinhos. Mudando de assunto, ela pergunta se um curandeiro top conseguiria regenerar um braço inteiro, do mesmo jeito que um mago poderoso como ele consegue se defender com magia. Mas a mina nem deixa ele responder e já tira as próprias conclusões. Só um grupo super secreto de curandeiros nível máximo conseguiria fazer algo assim. Então não entende o que alguém desse nível tá fazendo na favela, e menos ainda porque teria curado o braço da Sofia. O Zenos pergunta como ela sabe disso, e a Krisha revela que foi ela quem feriu o braço da Sofia. O Zenos ainda não entende porque a Krisha parece odiar tanto aquele lugar. Aí ela abre o coração. Ela conta que a mãe dela, uma mulher super bondosa, costumava vir na favela todo dia para dar comida para quem tinha fome. Até que um dia ela foi assassinada por alguém dali. Na época, a Krisha ainda era uma criança. A equipe de investigação disse que a mãe foi atacada por ladrões que queriam o anel de casamento dela. Desde então, a Krisha decidiu virar uma heroína invencível, alguém que fosse capaz de trazer justiça para quem sofre e punir os criminosos, especialmente os da favela, para que nenhuma criança passasse pelo que ela passou. Quando ela termina a história, o sol já nasceu e ela se prepara para sair da clínica. Enquanto ela vai embora, o nosso prota sente uma pena enorme. Como é que alguém que amava tanto o povo da favela acabou sendo morta pelas mesmas pessoas que ela tentava ajudar? O Zenos, como sempre, acredita que todo mundo tem algo de bom. Nisso, a Carmela percebe o clima paia e aparece para conversar com ele. Ela diz que ele não precisa se preocupar tanto com o que a Krisha contou, e que o fato da mãe dela ser tão boazinha não significa que a própria Krisha, que odeia tudo ali, também seja uma boa pessoa. A Carmela fala com propriedade, afinal ela viveu 300 anos e conhece bem esse tipo de gente. O Zeno agradece as palavras, e ela ainda lembra que ele se esqueceu de tirar a bandeira que tinha colocado na frente da clínica. Essa bandeira era para manter os semi-humanos longe enquanto a Krisha estivesse por lá, e até que funcionou, porque ninguém apareceu durante esse tempo. Mas assim que ele tira a bandeira, quem aparece é a Sofia, e para piorar, adivinha quem aparece de novo? Isso mesmo, a Krisha. O reencontro das duas é tudo menos pacífico. Como sempre, as duas puxam as armas uma pra outra, mas a Lily se mete no meio rapidinho. Ela inventa que a Sofia se perdeu e que estavam tentando mostrar o caminho pra ela, mas é claro que a guria não acreditou. Ela ignora e ainda pergunta como o braço da Sofia cresceu de novo depois de ter levado um tiro. A Sofia ainda escuta a Krisha insistindo que existe um tal mediador com magia de cura, mas a Sofia tá pouco se importando com essa conversa toda. Ela só diz que já se achou na vida e que quer ir embora, mas antes de sair, ela deixa um recado pra Krisha. Se ela realmente quer encontrar alguém que tá por trás do tráfico de pessoas, ela precisa olhar pra dentro, não só pra fora. Curiosa, a Krisha pergunta o que ela quis dizer, e a Sofia manda real logo na cara. Quem comanda o esquema todo não é um pobre coitado da favela, mas sim um aristocrata. A Krisha, é claro, se recusa a acreditar. Na cabeça dela, gente rica é boa e gente pobre é má. Meu Deus, que guria otária. Quando a Sofia simplesmente solta o nome do aristocrata, um nobre chamado Kalindor, a Krisha simplesmente não engole, e isso irrita a Sofia de vez. Ela assalta os cachorros e diz que a única pessoa que ainda acredita nos pobres é o mediador que a própria Krisha tá tentando matar, e ela ainda tenta abrir os olhos dela. Ser pobre não significa ser mal, e tá mais do que na hora dela mudar essa visão limitada e burguesa. Nisso o clima pesa de vez, e o nosso prota decide se meter. Ele revela que é o tal mediador, mas o jeito dele não bate com a imagem que a Krisha tinha em mente. Pra ela, o mediador era alguém que só cura, mas o Zenos explica que ele consegue tanto curar quanto se defender com magia. Só que a mina nem presta atenção. O que ela sabe é que ele defendeu os semi-humanos, e isso já basta pra ela cortar os laços. A mina então sai furiosa, mas não vai direto pra casa. Ela resolve visitar o Kalindor. Chegando lá, ela avisa que ouviu uns boatos ruins sobre a segurança da região e quer conferir se tá tudo bem. Ela pede pra ver o sistema
sistema de segurança e à primeira vista tudo parece perfeito. A Christian então começa a acreditar que a Sofia inventou tudo, até que desconfia da forma como a segurança está distribuída. Nisso ela finge que precisa ir ao banheiro, mas ela dá uma volta pela casa. Aí ela encontra um poço e sem pensar duas vezes ela se joga lá dentro. E o que ela vê lá embaixo faz o seu sangue gelar. Várias crianças amarradas com os olhos vendados. As crianças ouvem a voz dela e mesmo assustadas elas se sentem mais seguras. Nisso a Christian tenta ajudar, mas o Kalindor aparece e dá um tiro nela. Ela cai, olha para as crianças e sente o peso da impotência. Ela lembra da mãe e pensa que talvez nunca tenha sido uma heroína coisa nenhuma. Nisso a Christian já tá vendo a luz no fim do túnel, quando os seus salvadores chegam, a Sofia e o nosso prota. O Kalindor ameaça matá-los e atira no nosso prota, mas não acontece nada. O Zenos vai se aproximando tranquilamente, mesmo com o Kalindor descarregando a arma. Quando ele chega perto, ele toma a arma da mão dele e o derruba. O Kalindor já pensa que vai morrer, mas o nosso prota manda ele pedir desculpas, e o cara nem sabe pra quem. O safado começa a implorar e solta um pedido de desculpas todo errado pra Christian. O Zenos então atira nele, mas sem matar. A Christian, ainda achando que vai morrer, pede pra ele salvar as crianças, mas o Zenos devolve: faz isso você. Ele cura a Christian e ela fica chocada. A mina chama o nosso prota de herói, dizendo que ela mesma nunca conseguiu ser uma, mas ele aponta para as crianças que estão olhando pra ela como se ela fosse. A Christian então se aproxima dos pequenos que se animam a vê-la. O Zenos fala que o herói não é quem nunca erra, mas quem está disposto a salvar os outros. Nisso eles saem de lá com as crianças e ele ainda brinca: agora você tem que pagar minha conta, mano. Você acha que Coreia é de graça, né? A Christian então sorri pela primeira vez e eles não perdem a chance de zoar, dizendo que o sorriso dela ficou todo esquisito. As coisas voltam ao normal pra ele e pra Lily, mas a vida dos Zenos nem sempre foi tão boa assim. Ele era um órfão sem um tostão furado, vivendo nos becos e sem nada pra fazer da vida. Então ele basicamente passava o dia inteiro sentado num canto qualquer. Um dia, o Aston estava passeando pelas favelas tentando decidir qual criança iria sequestrar, mas até aquele momento ele estava decepcionado, porque nenhuma parecia boa o bastante pra servir de escudo humano. Foi aí que ele viu o nosso prota e resolveu levar o garoto. Ele chegou bem pertinho e começou a conversar numa boa, todo simpático e com uma falsa gentileza. Ele disse algo do tipo assim: mano, você é pobre, desempregado e fudido e tá morrendo de fome, então por que você não vem trabalhar comigo, seu safado, e viver uma aventura? E o nosso prota, coitado, achou que o mano era um cara legal. Mesmo assim, ele ficou na dúvida se aceitava, já que gente da favela geralmente nem sonha em virar aventureiro. Mas o Aston já mandou aquele papo todo emocional, dizendo que se ele tiver habilidade, ele pode tudo. Ele perguntou se o Zenos sabia fazer alguma coisa, e o nosso prota respondeu que conhecia um pouco de magia de cura. O Aston obviamente não acreditou, afinal para aprender magia de cura era preciso anos de estudo na academia real. Como um órfão aleatório saberia isso? Mas sendo verdade ou não, o Aston só queria usar o nosso prota como isca caso alguma coisa desse errado. Nisso o Zenos topa ir com ele, e os dois vão pra floresta. Lá eles enfrentam um monstro lobo. O Aston se machuca na luta e o Zenos acaba usando magia pra curar ele. O Aston parte pra cima de novo e o Zenos solta mais uma magia de cura que dá um boost de velocidade nele. Graças a isso, o Aston corta a cabeça do bicho com um único golpe. Só que ele nem percebe que foi curado ou ficou mais rápido do nada. Então decide que o Zenos é um inútil. Depois de alguns anos assim, o Aston chuta o Zenos da equipe e a gente já sabe o que rolou com ele depois disso. Mas a equipe desse safado não se deu nem um pouco bem. Logo depois de expulsar os Zenos, eles vão pra uma missão numa caverna bem importante, porque queriam agradar uns nobres poderosos do reino. Só que ninguém tá curtindo o trampo. Yuma diz que quanto antes eles terminarem, mais rápido eles vão pro bar beber. Já o Andreas tá empolgado, porque as garotas adoram saber que ele faz parte da lendária equipe Golden Phoenix, conhecida por derrotar monstros mágicos sem nem levar um arranhão. Aí aparecem os monstros que eles vieram caçar. O Aston saca a espada e manda a Gilly lançar magia de defesa. A Gilly obedece, mas mesmo assim o Aston acaba se queimando. Enquanto isso, Yuma tá sendo mastigado por um dos lobos, então não vai ajudar em nada. O Aston grita pro Andreas lançar magia ofensiva, mas o cara demora uma eternidade para terminar o feitiço e ainda é atingido por uma bola de fogo no meio da conjuração. O Aston fica chocado, pensando se a equipe sempre foi tão inútil assim, e tá claro que eles vão acabar se ferrando aí, então ele ordena a retirada. Do lado de fora, o Aston pergunta por que eles estão apanhando de monstros que nem são lá essas coisas. O Andreas diz que Aston também não
não fez muita coisa. A Gilly até sugere que o Zenos talvez estivesse falando a verdade quando disse que curava eles. O Aston ainda fica na dúvida, não tem como um favelado desse saber magia de cura, mas por via das dúvidas ele decide contratar um curandeiro novo. Dias depois eles voltam à caverna com Maria, a nova curandeira. Ela já avisa que não é boa em curar durante o combate, ela só trabalha nos hospitais da capital, mas como não tinha licença de aventureira, ela topou o trabalho. Ela fica até surpresa com o convite, já que a equipe Golden Phoenix é famosa por sair ilesa de qualquer missão. O Aston não quer explicar nada, então ele só manda ela cuidar da própria vida. A Gilly pergunta se o Yuma vai ficar bem depois do ataque dos lobos, mas a Maria responde que Elmo cuidou dele, então ele vai sobreviver, mas nunca mais vai poder ser aventureiro. E o Aston, é claro, não sente nem um pingo de compaixão, esse safado. Ele só comenta que o Yuma já não valia a pena manter mesmo. Continuando na missão, eles estão fazendo ela porque um Lorde quer fazer um cachecol com o pelo de uma raposa de fogo e dar de presente pra filha. E pra cair nas graças desse tal Lord Fennel, o Aston tá disposto até arriscar a vida. Só que 2 segundos depois, tudo começa a dar errado de novo. Os lobos aparecem do nada num ataque surpresa. O Aston vai pra cima e pede para a Gilly lançar defesa em todo mundo, mas não acerta nenhum golpe. Ele leva 3 bolas de fogo. Ele consegue bloquear 2, mas a terceira acerta o Andreas direto no estômago e o cara cai. Nisso a Maria grita que precisa recuar, porque o Andreas tá em estado crítico. O Aston não acredita que tá tudo desmoronando mais uma vez. Do lado de fora, ele esculacha a Gilly por não ter protegido o Andreas, mas a Maria explica que a defesa funcionou sim. Se não fosse por ela, o Andreas estaria morto. O Aston manda ela curar o cara de novo, mas a Maria diz que isso é impossível. Só curandeiros lendários ou santos conseguem curar esse tipo de ferimento sem preparação. Se não levarem o Andreas para um hospital logo, ele vai morrer. Depois disso, o Aston se encontra com o servo do Lord Fennel, que diz que o Lorde tá decepcionado. O Aston pede uma segunda chance, jurando que vai conseguir o pelo da raposa se tentar de novo. Mas o aniversário da filha já passou, então não adianta mais. E o motivo da decepção nem foi a missão falhada, foi o fato de que o Aston ficou prometendo que ia dar certo. Se ele tivesse dito logo que era uma missão impossível, o Lorde teria arranjado outro presente. O Aston até tenta culpar os Zenos, mas lembra que nunca registrou ele oficialmente na equipe. Ou seja, para todos os efeitos, o Zenos nunca fez parte do grupo e não pode ser culpado por nada. Então ele abaixa a cabeça e pede desculpas, morrendo por dentro de estar se humilhando para um servo. Ele promete que vai compensar o erro, mas o cara questiona como ele pretende fazer isso, com metade da equipe destruída. O Aston garante que vai recrutar gente nova e que da próxima vez ele vai completar a missão. O servo então vai embora e a Gilly pergunta se faz sentido fazer promessas assim, afinal eles nem têm ideia de quem poderiam recrutar e não dariam conta de mais missões só os dois. O Aston diz pra Gilly não se preocupar, porque ele tem um plano. Ele ainda acha que os Zenos não eram essas coisas, mas tem que admitir que o grupo funcionava melhor quando ele tava junto. Então o Aston tá todo empolgado pra trazer os Zenos de volta e tem certeza de que ele vai querer voltar pra Golden Phoenix mesmo depois de toda a péssima forma como foi tratado. No dia seguinte, ele e o Gilly vão pros becos da cidade procurar o cara, mas não fazem ideia de onde começar. Então o Aston tem uma ideia brilhante. Ele vai contratar os 3 líderes de facção pra ajudarem na busca. Ele acha que vai ser fácil, já que gente desse tipo topa qualquer parada por grana. Pouco depois, ele aparece com um homem lagarto que o leva até a Sofia, dizendo que tem um trabalho pra ela. A Sofia não tá muito afim, porque tá perdendo a hora da visitinha dela na clínica, mas como o cara vai pagar, ela resolve ouvir. O Aston se apresenta como líder da Golden Phoenix e explica que tá procurando um tal de Zenos que veio parar nos becos faz uns 2 meses. A Sofia regala os olhos, sem acreditar. O Zenos já tinha contado como o Aston expulsou ele da guilda, e ela já achava isso burrice. Mas ver o cara agora procurando pelos Zenos, aí é demais. Ela manda o Aston sumir da frente dela, dizendo que os Zenos tem coisa melhor pra fazer do que perder tempo com ele. E pra falar a verdade, só de olhar pro Aston, ela já se sente enojada. O Aston se ofende por um segundo e pensa em atacar a Sofia, mas logo percebe que só ia apanhar feio. Então ele desiste. E como ela não ajuda, ele tenta com a Linga, mas assim que ela descobre quem ele é, ela manda ele vazar. O Aston fica chocado que até a Linga é amiga dos Zenos, e só de aviso, ela ainda fala que poderia matar ele 3 vezes antes mesmo dele piscar. Desesperado, esse safado vai atrás da Lou, mas igual às outras, ela manda ele ir pro inferno, e ainda avisa que se descobrir que ele tá enchendo o saco dos Zenos, ela vai esmagar a cabeça dele entre as coxas. Isso até que seria legal, não é? O Aston e o Gilly saem correndo da caverna da Lou,
voltou, e o Aston não acredita que todos esses líderes ligam tanto pro Zenos. Ele até tenta se convencer de que estão falando de outro cara com o mesmo nome, porque o Zenos que ele conhece não tem esse prestígio todo. Falando nele, a Guile acaba vendo os Zenos na rua com a Lily. Eles tinham acabado de fazer umas compras e já estavam indo pra casa quando o Aston grita o nome dele. O Zenos leva um susto, mas ao ver o Aston e o Guile, ele vira as costas e tenta ir embora. O Aston insiste, grita que foi até ali só pra convidar os Zenos de volta pra guilda, mas antes mesmo dele terminar de falar, o Zenos já recusa. O Aston fica chocado, ele jurava que o Zenos ia ficar grato pela oportunidade, mas o Zenos começa a lembrar de tudo que passou, o tratamento horrível e o salário ridículo. Ele não tem motivo nenhum pra voltar pra Golden Phoenix, mas se o Aston estiver realmente desesperado, o Zenos diz que até topa ajudar em algumas missões, se ele tiver tempo, mas trabalhar de graça nunca mais. Agora é assim, 50 mil pra curar ferimento leve, 1 milhão pra crítico. Buffs e magia de defesa são pagos à parte. Se o Aston não quiser pagar, então não tem mais o que conversar. O Zenos vai embora. O Aston, todo ofendido por ter sido rejeitado, puxa a espada e tenta atacar. Só que antes dele fazer qualquer coisa, ele já leva um rajadão da Krisha. Ela lembra que não é muito inteligente atacar alguém na frente de uma cavaleira real. Ela diz que só veio pra ver os Zenos, mas agora vai ter que prender esse safado por agressão. Ele sai correndo, porque não quer acabar atrás das grades. Depois dessa, os Zenos e a Lily voltam pra casa. Mais tarde, a Sofia, a Linga e a Lo aparecem pra avisar os Zenos de que o Aston tentou contratar as três pra caçá-lo. Mesmo todas recusando, a Sofia tá preocupada de que ele continue tentando. Se for até a guilda ilegal do submundo, pode até contratar um assassino só por vingança. Mas contratar um matador não é barato. E se o cara teve que ir pessoalmente atrás dos Zenos em vez de arranjar uma gente nova pra guilda, é porque ele tá duro. Mesmo assim, a Sofia fica encucada com os boatos sobre um tal de guia da guilda do submundo, que aceita trabalhos de graça se certas condições forem cumpridas. Se o Aston conseguir convencer esse cara, pode dar ruim. Mais tarde, os Zenos não conseguem dormir, todo tenso depois do encontro com Aston. Aí a Camila aparece preocupada e decide ficar com ele. Ela pergunta se é verdade que ele aprendeu magia de cura nos becos. O Zenos então explica que ele estava tentando reviver um cadáver, e a magia meio que veio naturalmente depois disso. A Camila comenta que magia de ressurreição é proibida, mas defende os Zenos, já que ele nem sabia disso na época. Falando nisso, ela se lembra de umas histórias de vida da época que ela ainda era viva, quando o Lorde Demônio usava os golems criados com magia proibida para guerrear. Mas de repente, os Zenos ouvem um barulho lá fora, e a Camila se oferece para ver o que é. Ela sai e se depara com um pedaço inteiro dos becos em chamas, enquanto um golem gigante toca o terror. O golem gigante está destruindo tudo pelos becos, esmagando tudo que vê pela frente enquanto as pessoas correm para salvar as suas vidas. E o Zenos aparece para ver o caos de perto, com a Carmela ao seu lado. Ela acha muito esquisito uma arma antiga como essa estar solta numa área tão pobre e fica se perguntando como isso aconteceu. De repente, as três líderes de gangue chegam e o Zenos fica aliviado ao ver que elas estão bem. As garotas dizem que não se machucaram, mas que os subordinados apanharam feio por causa do ataque do monstro. Elas perguntam aos Zenos que criatura gigante é aquela, e ele explica que é uma forma de vida artificial criada com tecnologia mágica, que já devia estar extinta. Nisso a Mina Orc comenta que um dos seus subordinados viu o golem vindo das profundezas dos becos, e os Zenos começa a suspeitar que a guilda subterrânea pode estar por trás disso. Mas primeiro ele decide ajudar os feridos e pede para as garotas reunirem todo mundo que está machucado em só um lugar. Ele jura que quem fez isso vai pagar, enquanto um sujeito misterioso chamado Guide observa tudo de longe, bem satisfeito com a confusão. Acontece que ele é o responsável por soltar o golem depois de fazer um acordo com o Stan, que só queria descontar a sua raiva nos Zenos e no pessoal dele. O Guide nem cobrou muito, ele estava mais interessado no drama do que no dinheiro. Enquanto o golem continua destruindo tudo, o Guide fica curioso para ver como os Zenos vai reagir quando seus amigos começarem a se machucar. Mas o nosso prota não está para brincadeira, ele lança um feitiço de cura poderoso que imediatamente cura todo mundo que está reunido ali. Depois ele continua tratando os ferimentos menores, mas resmungando o tempo todo, pensando se vai receber alguma coisa por curar tanta gente. O Guide observa tudo de longe, meio impressionado com as habilidades de cura dos Zenos, mas sabe que só isso não vai resolver o problema do golem. Depois de terminar de curar os feridos, o nosso prota finalmente dá uma respirada e olha para o golem, que ainda está causando destruição nos becos. Ele se pergunta se a criatura vai embora assim que se cansar, mas a Carmela logo corta a ideia.
Os golems não param até cumprirem a sua missão, que provavelmente é destruir a área inteira. O Zenos não acredita, mas a Carmela explica que fazer um golem nos dias de hoje é praticamente impossível. Os materiais são super raros e as artes mágicas necessárias se perderam há muito tempo, mas o nosso prota diz que não adianta pensar nisso agora, eles precisam dar um fim nessa coisa. A Carmela avisa que é arriscado, mas as garotas fazem questão de acompanhar o nosso prota, já que não podem ficar paradas enquanto a casa delas é destruída. Nisso, o Zenos pergunta como destruir o golem, e a Carmela explica que é preciso quebrar o núcleo, ou ele vai continuar se regenerando. Mas o nosso prota não gosta muito dessa ideia, ele estava pensando em vender o núcleo depois. Negócios, não é mesmo? Liderando as garotas para a batalha, o Zenos fortalece as habilidades delas, deixando-as bem mais rápidas e mais fortes. Com um golpe bem dado, elas conseguem rachar a perna do golem, fazendo-o cair no chão, mas ele se repara rapidamente e ainda consegue jogar a língua para longe. Felizmente, ela consegue ficar bem. O Zenos está lá para dar cobertura e cura os ferimentos dela em tempo real, fazendo-a se sentir como se nem estivesse se machucado. Isso não é tão fácil para ele, já que faz meses que ele não entra em combate de verdade, mas aos poucos ele vai pegando o ritmo conforme a luta continua. Ele tenta manter uma distância mínima das garotas, senão a sua magia não vai funcionar nelas, e ainda fica alternando entre os feitiços de defesa e cura conforme a necessidade. Enquanto isso, as garotas continuam atacando o golem, e o Zenos percebe que ele demora um pouco para se regenerar. Então ele manda as garotas quebrarem as duas pernas da criatura, e elas conseguem, fazendo o golem tombar. Só que acabam percebendo tarde demais que uma garota na área não foi evacuada a tempo, e o golem está prestes a cair bem em cima dela. O Zenos entra em pânico porque não consegue ver a menina direito para lançar um feitiço de defesa, então ele sai correndo na esperança de protegê-la a tempo. Ele não consegue chegar antes do golem cair, mas para sua surpresa, o próprio golem faz um esforço para proteger a garota. O Zenos fica confuso com isso, mas começa a escanear a criatura enquanto a menina foge. Quando termina a análise, a Carmela aparece e comenta que o golem está agindo de uma maneira estranha. O Zenos então diz que o golem não é totalmente artificial, o núcleo dele está na metade esquerda do peito, e não é só uma pedra mágica, mas sim o próprio Westan. De longe, o Guide observa tudo e dá um sorrisinho maroto ao ver que o Zenos está sacando o seu truque. Ele só tinha pedras mágicas imperfeitas para usar, e percebeu que a melhor forma de criar núcleos de golem com elas era fundi-las ao humano. No entanto, golems feitos desse jeito são meio complicados de controlar, mas o Guide achou que o Asta era um idiota cheio de emoções negativas, e não seria tão difícil assim. Ele fez o Ruivo acreditar que a pedra mágica era essencial para sua vingança, e o fundiu a ela para criar o núcleo do golem. Agora, o Guide tá curioso para ver se o Zenos vai ter coragem de derrotar um velho amigo para salvar os becos, mas o Zenos decide resolver isso cara a cara com Westan, e manda as garotas se afastarem, já que só ele pode lidar com essa situação agora. Nisso elas obedecem, e a Carmela vai embora porque o sol está quase nascendo. O Zenos fica sozinho com o golem, e está certo de que o Westan está lá dentro. Ele acha meio inacreditável que um egoísta como ele salvaria uma criança, mas então ele lembra que o motivo dessa obsessão do Westan por dinheiro é porque a sua irmã morreu de uma doença, e ele não tinha grana para salvá-la. O Zenos pergunta se a garota fez o Westan se lembrar da sua irmã, e pensa que ainda pode haver um traço de humanidade nele, mas sabe que já é tarde demais. O Zenos cria uma lâmina usando mana e parte para cima do golem, cortando os dois braços para fora de uma vez só. O golem ruge, e o Zenos avança de novo, cortando o peito da criatura com toda a força, revelando o Westan preso lá dentro. O Zenos olha para ele e diz que chegou ao fim. Sem hesitar, o Zenos acaba com o Westan de uma vez. O Guide fica chocado ao ver isso, pois não esperava que o Zenos fosse tão implacável. Ele até entende que talvez o Zenos quisesse se vingar pelo tratamento ruim que sofreu. Decidido a ir embora, o Guide fica intrigado ao notar algo estranho. O Zenos não está só cortando o Astan, mas também está curando ao mesmo tempo. Ele destrói as partes do corpo do Astan que estão fundidas com a pedra mágica e as regenera na hora, transformando-as de volta em um corpo humano normal. É extremamente cansativo, mas o Zenos continua fazendo isso, e o Guide fica totalmente sem reação. Ele não consegue acreditar que o Zenos ainda tenha tanta energia e precisão depois de curar tantas centenas de pessoas. É surreal alguém tão habilidoso existir, e o Guide começa a repensar a sua estratégia. Enquanto isso, o nosso prota diz para o Westan que talvez fosse melhor para o mundo se ele morresse ali mesmo, mas ele não vai deixar isso acontecer. Alguém tem que pagar pelos estragos dos becos e pelo trabalho que ele teve curando as pessoas a noite toda. Então ele vai manter o Westan vivo para arrancar dinheiro dele e de seu comparsa. Outro motivo é que o Westan já fez dois grandes favores para ele no passado. Primeiro, ele tirou os Zenos da rua. Segundo, deu-lhe
uma moeda de ouro como compensação, o que ajudou a libertar a Lily e salvou a sua vida. Por fim, o motivo mais importante é que o Zenos é um curandeiro e não pode deixar ninguém morrer na sua frente. Com isso, ele atinge a pedra mágica no coração do Winston com toda a força, quebrando-a. Logo, o Winston está totalmente livre da pedra mágica e de joelhos admite que o Zenos é tão incrível que chega a dar vontade de vomitar. Ele percebe que o Zenos estava ajudando as garotas demi-humanas antes, assim como fazia no grupo deles. O Winston cai no chão pedindo perdão, mesmo achando que não merece. Nisso, o Zenos manda ele se levantar, mas o Winston diz que só vai levantar quando for perdoado. O Zenos então fala para ele se apressar, porque precisa socá-lo na cara. O Winston fica perplexo, mas o Zenos, com o pouco de mana que resta, aumenta o impacto do soco em 10 vezes. O Winston começa a recuar, mas o Zenos sorri de uma forma assustadora e diz que outro motivo para não tê-lo matado antes é porque ainda não tinha dado um soco nele. Então ele acerta o cara com tudo, o lançando longe. Alguns minutos depois, o Winston desperta e vê a Krisha ao lado dele. Confuso, ele pergunta por Zenos e ela responde que o encontrou no caminho e que ele contou tudo. Ela comenta que é um milagre ninguém ter se machucado e que o Winston vai dever favores aos Zenos pelo resto da vida. Em seguida, ela prende o Winston por uma longa lista de crimes e ainda acrescenta atentado ao pudor. Só então o Winston percebe que está completamente pelado. Depois, a Krisha entrega um recado de Zenos, dizendo que ele pegou a espada de Winston para vender e cobrir os prejuízos. O Winston então percebe que agora ele não tem mais nada, nem mesmo roupas, mas o Zenos deixou um presente de despedida, uma moeda de ouro, igual àquela que o tirou das ruas. A Krisha avisa que o Zenos não quer vê-lo nunca mais, e o Winston começa a chorar como uma criança. Enquanto isso, o Zenos caminha de volta para casa cansado, até encontrar as garotas demi-humanas, que o apoiam mesmo quando ele diz que está bem. Logo, elas chegam na casa dele, e a Lily prontamente serve uma xícara de chá para Zenos, pois sabia que ele voltaria para casa são e salvo. A Krisha está tentando fazer o possível para investigar quem está por trás do incidente com o Golem, mas até agora ela não conseguiu muita coisa. Ela tentou seguir os rastros, mas não tinha nada de útil. O local onde o Aston encontrou com o guia já estava limpo, sem sinal de nada. A Sofia também tentou dar uma fuçada na guilda subterrânea e, pelo que ouviu, o tal guia só começou a aparecer por lá recentemente. Fora isso, ninguém sabe de nada sobre ele, ou seja, sair perguntando por aí não vai adiantar. A Krisha decidiu que vai caçar o guia como uma ameaça real, mas considerando como ele sumiu sem deixar vestígios, ela duvida que ele vai dar as caras de novo tão cedo. Aí o nosso prota chega e pergunta por que a Krisha tá sentada do outro lado da sala longe de todo mundo, o que dificulta qualquer conversa. Aí a Krisha responde que por mais que seja agradecida pela ajuda da Sofia no outro dia, como uma cavaleira real, ela não pode ser vista batendo papo de boa com semi-humanos assim. Aí o Zenos já vê que uma discussão vai começar e não quer se meter, mas antes que o clima esquente, ele empurra todo mundo pra fora da sua casa e fala pra elas não voltarem, só se alguém se machucar. Depois disso, ele se senta na mesa e tenta relaxar, mas aí a Lily aparece toda nervosa dizendo que teve uma ideia. Ela sabe que o Zenos deve estar morto de cansaço depois de gastar tanta mana na luta contra o Golem, então ia sugerir que eles fossem juntos relaxar numa fonte termal. Mas antes que ela terminasse de falar, a Sofia já invade o lugar, perguntando se o nosso prota quer ir com ela numa fonte termal descansar. Aí o Zenos acha que seria uma boa ideia mudar a rotina, então ele topa. A Sofia sai toda feliz, mas pouco depois a Lina aparece. Ela olha em volta, vê que ninguém tá por perto e convida o nosso prota pra ir com ela numa fonte também. Ele ainda acha uma boa ideia, mas não pode aceitar porque a Sofia chamou primeiro. Só que antes mesmo dele dizer isso, a Linga já fala que vai esperar ele lá, então vai embora. Daí chega a Loi, e antes mesmo de abrir a boca de novo, o nosso prota já sabe o que ela vai dizer. Ela também quer ir com ele pra fonte, e entende o silêncio do nosso prota como um sim, então diz que vai esperar por ele lá. Pouco depois, a mesma coisa acontece com a Krisha. Aí o Zenos começa a se perguntar por que do nada todo mundo resolveu ir para essa fonte termal. Então ele lembra que a Lily tava pra falar algo antes de ser interrompida, mas ela nem tenta continuar, porque ela não quer admitir que também ia convidar ele. A Carmela ouviu tudo e achou hilário. A Lily juntou coragem pra nada, já que foi atropelada por todo mundo. Enfim, a Carmela diz que acha que essas coisas engraçadas ainda vão
vão rolar na fonte termal, e como faz tempo que ela não vai numa, ela decide ir também. Mais tarde, o Zenos já tá na água, curtindo o banho quando a Sofia aparece. Ele lembra que ali é o banho masculino, mas ela diz que tá tudo bem, ela colocou uma placa de fora de serviço pra ninguém incomodar. A real é que a Sofia já foi com a intenção de se jogar em cima dele, mas resolve não forçar e só puxa um papo enquanto eles relaxam. Ela comenta que todo mundo anda dizendo que ela mudou muito depois que conheceu o Zenos, e ele concorda, ela tá bem menos agressiva do que antes, mas agora ele tá preocupado com o fato de ela estar muito perto dele. A Sofia queria que a conversa deixasse ele relaxado bastante pra ela dar o bote, mas como ela foi pega no flagra, ela começa a tentar se jogar nos braços dele mesmo assim. Aí já chega a Linga berrando com a Sofia por tentar passar na frente e invadir o banho dos homens, mas claro, a Linga também tá ali pelo mesmo motivo, então ela finge que tá tonta pra cair nos braços do nosso prota. E enquanto as duas brigam, a Lua emerge da água e exige participar da diversão. E meu mano, eu vou fazer uma adenda aqui, mano, essa ogrinha aí era dentro demais, mano, eu faria esse acordo, hein? Eu não o culpo, é um acordo muito bom. O Zenos pergunta o que ela tá fazendo ali e por que ela tá sem toalha. Eu não tô reclamando, você tá reclamando? Mas a Louie diz que tava escondida na água esperando o momento certo para ficar a sós com ele. E que ela tá assim como veio ao mundo porque queria mostrar o corpão dela em detalhes. Ela pergunta então o que ele acha. Mas o Zenos, eu vou te falar, hein, mano. Eu acho que esse cara aí, ele corta pra outro lado, mano. Se é que você me entende. Ele vira a cara de nojinho e fala que é por causa da luz, mano. Mas esse cara aí não me engana, não. Aí ele só se senta e espera que as garotas se cansem. Mas aí a Christian também aparece e começa a gritar com todo mundo por fazer esse escândalo no banho masculino. Só que elas logo apontam que a Christian também tá ali querendo ficar a sós com os Zenos, então ela não tem moral pra reclamar. A Christian até tenta argumentar, mas não adianta. As quatro começam a brigar pelos Zenos e ele tá perdendo a paciência, mano. Ele quer macho, mano, então ele grita pra todas saírem dali e voltarem para o banho das mulheres. Pouco depois, as garotas voltam pro banho delas, todas meio decepcionadas porque o nosso prota, ele é diferente, mano. Ele curte outras paradas e dispensou todas elas, mas estranhamente agora estão se dando bem entre si. Aí minutos depois todo mundo sai do banho e vai curtir um banquete juntos, menos é claro a Christian, que tá com dificuldade de admitir que virou uma amiga de todo mundo ali, então ela tá se segurando para não se juntar na bagunça. Um tempinho depois o nosso prota coloca a Lily pra dormir e vai até a varanda bater um papo com a Carmela. Ela pergunta se ele tá curtindo e o nosso prota admite que o jantar foi divertido, pelo menos até a galera começar a beber demais e querer sentar no colo dele. Eu tô te falando, mano, esse cara aí, mano, eu tô avisando aí, ó. A Carmela acha tudo isso hilário e diz que ele devia aproveitar a diversão inocente enquanto pode, porque as coisas vão complicar muito em breve. O Zenos pede pra ela parar de zicar no futuro dele, mas já era. A intuição das Wraiths nunca falha. Na manhã seguinte rola uma baita explosão na cozinha. A Yuma corre para ver o que aconteceu e encontra um dos donos caídos no chão. Ele tava preparando o café quando as pedras mágicas de fogo no fogão explodiram e ele acabou se queimando feio. Yuma é uma curandeira, então diz que vai tentar ajudar. Ela consegue estabilizar o cara, mas não tem habilidade suficiente para recuperar o braço dele por completo. Ela fala que é melhor levá-lo correndo pro hospital real mais próximo, para receber um tratamento decente. Nesse momento, o nosso prota aparece para ver o que rolou, e a Yuma pede para que ele carregue o homem até o hospital. Só que pros olhos dos Zenos, os ferimentos não são tão graves assim, então ele acha que o cara não precisa ir pro hospital. Ele tem um compromisso, então ele se levanta e vai saindo, mas antes de ir, como agradecimento pela estadia, o nosso prota cura o homem de graça. Depois disso, ele vai embora com a Lily, e a Yuma já fica achando que ele é um baita de um babaca, porque parece que ele só ignorou um cara machucado e saiu andando. Só que aí ela olha de novo e percebe que os ferimentos do homem desapareceram completamente. Por um segundo, ela até pensa que pode ter sido a magia dela, mas sabe bem que não tem nível pra isso. Só os santos ou curandeiros de elite conseguem algo assim. Então ela se toca que os Zenos deve ser um curandeiro de altíssimo nível, e imediatamente ela volta ao trabalho para contar isso pro chefe, e Hernado fica surpreso ao saber que tem um curandeiro elite dando rolê por aí. O governo provavelmente ia querer transformar ele num patrimônio nacional, mas vai ser difícil rastrear o cara, já que tudo que a Yuma lembra dele é que ele tem um cabelo preto. Mesmo assim, o Hernado não acha que isso seja motivo de preocupação, afinal se o Zenos foi gentil bastante para curar um ferimento grave sem pedir nada em troca, ele deve ser gente boa. E
não tem problema em deixar um curandeiro viver a vida dele. Aí a Yuma comenta que o Zenos estava usando um sobretudo preto e isso chama a atenção do Bernardo. De repente ele muda de ideia e decide que talvez valha a pena procurar esse tal de Zenos. Yuma acha que tudo bem, mas pergunta como ele pretende fazer isso. O Bernardo pensa um pouco e já que não acharam registro oficial do Zenos, ele provavelmente não é licenciado, então deve estar atuando em alguma região mais marginalizada. E Bernardo já tem um plano perfeito para encontrar o cara. Mais tarde naquele dia, Zahan arrasta o Bernardo até o escritório do Zenos e pede ajuda, porque ele tá num péssimo estado. O Zahan nem sabe direito quem é o cara que trouxe, só que tava tossindo sangue e desabou, então resolveu levá-lo até lá. O Zenos avisa que pode ser algo contagioso, então todo mundo deveria se afastar até ele terminar o exame inicial. Pelo que ele vê, os pulmões do cara estão completamente detonados por dentro. É cigarro, mano, isso aí é tabaco, mano, esse cara é fumante. E isso lembra a antiga doença do pulmão vermelho. A pandemia do pulmão vermelho matou muita gente no passado e é super contagiosa, mas essa doença já devia ter sido completamente erradicada depois que a cura foi desenvolvida, então o nosso prota não faz ideia de como esse cara pegou isso. Nessa hora, o Bernardo se levanta impressionado com a rapidez do diagnóstico do Zenos. Ele se apresenta como um curandeiro de elite do Hospital Real, embora não seja lá muito bom usando magia de cura. Aí a Yuma também já invade a clínica procurando por Bernardo e já chega dando bronca reclamando dele ter feito uma loucura dessas, se deixar ficar doente só para ser levado até os Zenos. Mas o Bernardo diz que não tinha outra escolha se queria encontrar os Zenos. Ele puxa um frasco do bolso e toma o conteúdo, explicando que tomou uma droga que dá os sintomas parecidos com a doença do pulmão vermelho, só para enganar os moradores e fazerem eles levarem até os Zenos. Mas aí já avisa que não precisa se preocupar, porque agora tomou o antídoto e os efeitos vão passar. O Zenos então pergunta por que ele tinha uma droga dessas guardada. Aí o Bernardo explica que ele mesmo criou esse composto quando estava desenvolvendo a cura da doença há alguns anos. Aí o Zenos fica surpreso ao ouvir isso, porque isso significa que o Bernardo é um médico famoso que criou a vacina contra o pulmão vermelho e ganhou o título de curandeiro elite por causa disso. Mas enfim, o motivo dele ter ido atrás dos Zenos com tanta vontade é que o casaco dele lembrava um velho amigo. Ele pergunta onde o Zenos conseguiu o casaco e o nosso prota responde que era do mestre dele, embora não faça ideia de onde esse mestre esteja agora. Seguindo em frente, o Bernardo pergunta se o Zenos não toparia trabalhar com ele no Hospital Real, porque ele tá com uma situação meio complicada e poderia usar uma ajudinha. Nessa hora, as meninas chegam, porque ouviram dizer que um cara estranho tava incomodando o nosso prota, então já estavam prontas para dar uma surra se precisasse. O Bernardo garante que não veio forçar nada, ele só quer oferecer um contrato, e o Zenos parece tranquilo com isso. A Sofia pergunta se ele tem certeza, mas o Zenos acha que é o melhor a se fazer, já que agora que o Hospital Real sabe da clínica subterrânea dele, seria bom ter o apoio de Bernardo. Além disso, quando o surto do pulmão vermelho aconteceu, o Bernardo fez de tudo para distribuir a cura de graça para a galera das favelas, então ele é uma boa pessoa, e o nosso prota acredita que pode confiar nele. O Zenos chega ao Hospital Real com a Zen e o Yuman, e fica de cara com o tamanho do lugar. Ele comenta que é grande e claro demais pro gosto dele, e já pergunta se não tem umas salas mais escuras e sombrias, porque é onde ele se sente mais à vontade. Nisso, Yuma diz que não curte muito a vibe dele, mas diz que eles têm que ir até o escritório dela antes de qualquer papo. Coincidentemente, o escritório é todo escuro, sombrio e meio bagunçado, o que faz o Zenos se sentir em casa. Aí o Yuma vai direto ao ponto. Ele contratou os Zenos para investigar umas pessoas que sumiram. O Zenos manda na lata que isso não é bem a praia dele, mas o Yuma fala que tudo que ele precisa fazer é sair por aí perguntando umas coisas. E como foi aceito como estudante de pesquisa especial, os Zenos têm acesso a vários programas com recomendações que os alunos normais não têm. Apesar de entender que isso vai ajudar na investigação, os Zenos fica com receio de descobrirem quem realmente ele é. Mas o Yuma diz que pensou em tudo. Ele preparou uma história de cobertura onde os Zenos finge ser um curandeiro talentoso que voltou do exterior. E como vai ter o apoio de um curandeiro top, ninguém vai desconfiar. Depois disso, os Zenos vai para os dormitórios e fica surpreso quando a Lily o recebe como se ele estivesse voltando pra casa. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali, e aí Yuma explica que membros da família têm permissão para morar nos dormitórios. A Lily então se declara toda orgulhosa como esposa dos Zenos, mas a Yuma logo corrige, dizendo que oficialmente ela é só a irmã mais nova dele. Os Zenos então agradece a Yuma por ter cuidado da papelada para trazer a Lily, porque ele estava bem preocupado com ela. Depois que a Yuma vai embora, a Lily começa a agir como uma esposa carente querendo a atenção do maridão. Os Zenos logo pergunta quem
ensinou ela a agir desse jeito? A resposta é óbvia, a Carmela, que também veio morar com eles e já causou uns probleminhas. Nisso, Zenos avisa que com tanto curandeiro por perto, ela corre o risco de ser exorcizada só de aparecer por ali, mas a Carmela só dá risada e diz que curte viver no limite. No dia seguinte, o Zenos toma um café com a Yuma na cafeteria e pergunta como faz para conseguir uma licença de curandeiro. Ela explica que primeiro ele precisa entrar numa escola preparatória para aprender o básico, depois tem que estudar por alguns anos no hospital registrado. Se passar na prova final, aí sim você vira um curandeiro licenciado. O Zenos fica chocado e comenta que curandeiros licenciados são mesmo incríveis. Aí a Yuma fica sem acreditar que ele não tem ideia das próprias habilidades. Ela explica que depois da licença, o curandeiro pode trabalhar em hospitais reais, virar aventureiro ou até servir militares ou nobres. Com experiência, dá até pra fazer uma prova pra subir de nível. O Zenos já sente dor de cabeça só de imaginar tanta burocracia e pede pra Yuma falar logo da pessoa desaparecida que ele tem que encontrar primeiro. Ela revela que é o veterano dela, o Alfred, um curandeiro avançado e vice-chefe do laboratório onde ela trabalha. A Yuma fala super bem dele, diz que é gentil, inteligente e foi a peça-chave no desenvolvimento de medicamentos importantes junto com ela. O Zenos pergunta se ela tem alguma pista, mas antes que ela possa responder, um grupo de curandeiros entra no salão, liderado por um senhor bem imponente. O Zenos pergunta quem é esse mano, e a Yuma responde que é o professor Goldring, o vice-diretor do hospital e curandeiro avançado de classe 7. O Zenos então quer saber que raios é essa tal de classe 7. A Yuma explica que os curandeiros, sejam iniciantes, intermediários ou avançados, são divididos em 7 classes. Um curandeiro avançado de classe S é o nível mais alto que alguém pode alcançar normalmente. Depois disso, só sendo promovido para curandeiro de elite. O Zenos fica impressionado e a Yuma comenta que o diretor do hospital já tá velho demais para trabalhar com frequência. Quem manda mesmo por lá é o Goldring, mas aí ela já solta que as coisas mudaram bastante desde que ele assumiu o controle. Agora só os pacientes ricos recebem tratamento decente. Segundo ela, o Goldring mais parece preocupado em terminar a carreira política do que em melhorar as suas habilidades de cura. Rola até um boato de que ele só conseguiu chegar na classe S por causa de uns amigos nobres influentes, e isso já faz o Zenos querer passar bem longe dele. Só que a Yuma já corta o barato, dizendo que isso não vai rolar, porque o Goldring é um dos suspeitos no caso do Alfred. Ela explica que o Goldring estava juntando curandeiros talentosos para fortalecer a sua influência e pediu pro Yuma emprestar o Alfred por um tempo. Com isso, o Goldring financiou as pesquisas deles, e o Yuma meio que ficou sem saída e aceitou. Além disso, o Alfred também queria dar uma variada no currículo, mas aí um mês depois de começar a trabalhar com o Goldring, o Alfred simplesmente sumiu. E claro, o Goldring disse que não sabia de nada. O Zenos entende o cenário, mas ele quer saber como vai chegar perto do Goldring. A Yuma então responde que conforme o Zenos for se destacando em várias áreas, o próprio Goldring vai acabar indo atrás dele. O Zenos não bota muita fé nisso, ainda se achando meio mediano. Mas antes que a Yuma possa explicar melhor, aparece um cara ruivo, metido e arrogante chamado Crescent, que já chega falando um monte de grosseria com ela do nada. Quando ele vai embora, o Zenos pergunta quem era aquele babaca. A Yuma diz que era um colega de classe dela, mas depois que foi recrutado pelo grupo do Goldring, ele ficou insuportável. Depois dessa e não querendo se envolver, o nosso prota decide ir pra aula. No caminho, ele começa a lembrar do tempo em que seu mestre ensinava ele e seu amigo a serem curandeiros de verdade, não só para curar machucados, mas para curar o mundo. Ele sai desse momento nostálgico quando a aula começa e o professor começa a falar sobre monstros mortos-vivos. O Zenos já manja bastante do assunto por causa dos tempos de aventureiro, mas fica impressionado com o jeito que o hospital ensina as coisas. Depois o professor começa a falar sobre espectros, que são tipo os chefões dos mortos-vivos. Ele diz que quase nada se sabe sobre eles, porque eles são raros e a maioria dos grupos que tenta enfrentá-los acaba aniquilada. O professor ainda avisa, se ver um espectro, fuja, e se ele for do tipo que fala, aí corre mesmo, mano, porque é ainda mais perigoso. E isso deixa o Zenos bolado, já que a colega de casa dele é justamente um espectro. Ele então decide guardar essa informação só pra ele, pra não causar confusão. Aí o professor pergunta se alguém ali já teve experiência lutando contra mortos-vivos, e o Crescent, aquele ruivo metido, já se levanta todo cheio de si, dizendo que derrotou 30 fantasmas na carreira. Depois ele vira pro Zenos e pergunta se ele já enfrentou fantasmas também. O Zenos resolve dar uma leve exagerada, mas sem se exibir demais. Apesar de já ter vencido uns 50 fantasmas de uma vez, ele diz que consegue lidar com uns 30, igual ao do Crescent. Todo mundo fica de queixo caído
caído ao ouvir isso, e o professor já pede pro Zenos explicar melhor. Aí ele manda a real, dizendo que se forem até o calabouço subterrâneo vão encontrar mais fantasmas do que mosquito no verão, e que o jeito mais rápido de lidar com todos é lançar um feitiço de cura em área. O professor fica ainda mais surpreso, já que até os aventureiros Rank Ouro tremem só de pensar em ir até lá, mas aí o Zenos fala como se fosse um passeio no parque. Só que o Crescent fica cheio de inveja e começa a seguir o Zenos até a próxima aula, na esperança de empatar o jogo. A aula agora é sobre círculos de cura, mas o Zenos já acha meio inútil, já que ele consegue curar os outros antes mesmo de desenhar qualquer coisa. No fim da aula, o professor pede voluntários, e o Crescent se levanta rapidinho para se mostrar. Depois de impressionar o professor, ele ainda puxa o Zenos pra frente. O Zenos só conhece um círculo mágico que aprendeu com o mestre e resolve desenhar ele no quadro. O Crescent nunca tinha visto aquele desenho na vida, mas o professor quase surta quando percebe que aquilo não é um círculo comum de cura, e sim de regeneração. O Zenos explica que ele é meio esquisito mesmo, porque pode até fazer um órgão perdido crescer de novo de uma forma meio aleatória. O professor fica ainda mais chocado e diz que nenhum humano conseguiria ativar aquele círculo, porque consome mana demais. Mas o nosso prota, é claro, já vai lá e mostra como se faz. O professor fica em transe e já tenta recrutar o garoto pro laboratório dele. O Zenos dá umas desculpas para recuar, enquanto o Crescent fica espumando de raiva. Logo os boatos sobre o Zenos chegam até o Godwin, mas ele não dá muita bola, achando que é só papo de estudante de curso especial. Bem nessa hora, um subordinado chega e informa que viram fantasmas no cemitério da cidade. O Godwin então ordena que uma equipe de curandeiros vá até lá e dê conta disso, e manda incluir os Zenos no grupo, só pra ver se ele é tudo isso mesmo de derrotar 30 fantasmas de uma vez. A equipe liderada por Crescent parte pro cemitério, só que a metade dos curandeiros praticamente se borra de medo quando vê os fantasmas. Eles tentam lançar os feitiços certinhos e exorcizar os fantasmas um por um, mas o Zenos acha isso uma perda de tempo. Enquanto isso, os curandeiros vão ficando cada vez mais apavorados e se juntando todos num canto, cercados pelos fantasmas. Mas é justamente isso que o nosso prota queria. Ele lança um feitiço de cura diária e limpa todos de uma vez. Todo mundo fica boquiaberto. Claro que o Crescent corre para roubar o crédito como sempre. Ele se gaba dizendo que foi ele que derrotou os fantasmas, e todo mundo acredita. A Yuma até tenta contar a verdade, mas ninguém dá ouvidos. Já o nosso prota tá nem aí. Mesmo quando o Crescent chega na cara dele dizendo que nunca vai aceitá-lo, ele continua em paz. O Crescent se irrita e vai saindo, mas o Zenos avisa que a batalha ainda não acabou. E aí do nada uma explosão sacode o chão, e um rei zumbi gigante aparece. Os curandeiros entram em pânico, mas todo mundo se vira pro Crescent com aquela cara de vai lá campeão, salva a gente. Só que o Crescent não pode contar que tava só bancando um herói. Ele olha para Iman pedindo socorro, mas ela só dá uma risadinha debochada e manda ele mostrar do que a facção dourada é capaz. Sem ter para onde correr, o Crescent parte para o ataque, tremendo igual uma vara verde. Ele lança um feitiço de cura avançada no rei zumbi, mas só causa um arranhão que se regenera na hora. O Crescent entra em pânico vendo que seu melhor feitiço foi inútil. O rei zumbi então parte para cima dele e ele tenta desviar como pôde. O Zenos estranha e pergunta a Ima por que o Crescent não tá lutando de verdade. Ela revela que ele tava blefando o tempo todo e pede pro Zenos não ajudar tão cedo. Ele merece passar sufoco pelo jeito arrogante de ser. Só que o Zenos percebe que a Yan gosta do Crescent, mas é uma tsundere nível hard, então não vai admitir. Nesse momento, o rei zumbi acerta o Crescent, agarra ele com força e começa a esmagar os seus ossos. Quando está prestes a ser devorado, o Crescent implora por ajuda. O Zenos responde usando sua habilidade absurdamente avançada chamada Mega Cura. Ele enche o ar de orbes de cura brilhantes que evaporam um zumbi gigante no ato. Depois disso, Iman e Crescent voltam a discutir como sempre, mas o Zenos pensa que mortos-vivos são atraídos por outros mortos-vivos ainda mais fortes. Enquanto qualquer um acharia que os fantasmas estavam ali por causa do rei zumbi, ele percebe que foi o contrário. O rei zumbi apareceu naquele lugar por causa de alguém muito poderoso, a Carmela, o morto-vivo mais forte de todos que está justamente no hospital
Quando chega em casa, ele pergunta pra Carmela se sabe de alguma coisa sobre esse aumento de aparições de mortos-vivos na região, mas pra ser sincera, ela nem fazia ideia de que isso estava atraindo esses monstros. Aí ela pergunta pro Zenos se ele vai expulsar ela por causa disso, mas ele pensa melhor. Considerando o efeito que ela tem no ambiente ao redor, ele acha que é mais seguro manter ela por perto. A Carmela fica toda sem graça depois de ouvir isso, porque é a primeira vez na vida que alguém diz que quer ela por perto, então ela promete que vai ficar do lado do Zenos, mas isso não significa que vai parar de irritar ele sempre que puder. No dia seguinte, o Crescent tem uma reunião com o supervisor, que quer parabenizar ele pela performance incrível durante o exorcismo. Segundo os outros alunos, o Crescent resolveu tudo com um feitiço gigante, mas o Crescent sabe realmente quem fez o trabalho sujo. Mesmo assim, como todo mundo deu crédito pra ele, o supervisor comenta que pelo visto os Zenos dão ela essas coisas, e que não vai ser aceito no grupo do Gold. O Crescent poderia muito bem ficar quieto e deixar por isso mesmo, levando o mérito pela ação, só que ele começa a se sentir mal pela situação, e resolve abrir o jogo. Ele diz que não foi ele que derrotou os monstros, e sim os Zenos, e que viu tudo com os próprios olhos. Depois disso, ele sai do escritório do supervisor, meio irritado, porque acabou de jogar a própria credibilidade no lixo, mas no fundo ele sabe que o Zenos salvou a sua vida. Um tempo depois, o Ernard aparece todo animado para contar pro Zenos que o laboratório do Grodin está chamando ele. Parece que vai rolar mesmo o convite para entrar no grupo deles. O Zenos acha ótimo, mas fica surpreso já que pensava que Crescent teria pego o crédito por tudo. De qualquer forma, ele fica feliz por ter superado o primeiro obstáculo na investigação do Grodin, mas aí o Ernard avisa, o Zenos ainda vai ter que passar por uma entrevista com o professor. Ele até pergunta por que existem tantas etapas só para entrar em um grupo de pesquisa, e o Ernard explica que como o Galdrin tem bastante influência, ele é bem criterioso com quem deixa se aproximar. Aí o Zenos quer saber por que o Galdrin tem tanto poder assim, afinal ele é só um curandeiro avançado, e o Ernardo é um curandeiro de elite, que deveria mandar mais, mas o Ernardo responde que nem sempre título é sinônimo de poder, principalmente no caso dele, já que conseguiu o título graças às descobertas em desenvolvimento de medicamentos. O Zenos, que não entende muito de política, decide ir pra entrevista logo, e o pessoal deseja boa sorte. O Zenos então chega na sala de reunião, e depois que o Galdrin se apresenta, a primeira coisa que pergunta é: e aí mano, o que você sabe fazer? E o Zenos responde que é curandeiro, então ele cura as pessoas, mas o Galdrin diz que isso é pouco, qualquer curandeiro pode curar, mas alguém com as habilidades do Zenos deveria ir além. Ele supõe que o Zenos já sabia que os curandeiros têm muito prestígio nesse país. Na real, não seria exagero dizer que essa noção só existe por causa deles, mas no fim das contas só a elite se beneficia disso. Por isso o Galdrin quer entrar para essa elite, não por um bem maior, mas porque ele quer garantir que também vai lucrar com essa exploração. Na visão dele, o valor de uma pessoa depende do que ela tem a oferecer. Ele deixa claro que não tem a menor intenção de ajudar os pobres, e quando termina esse discurso todo, ele pede pro Zenos reproduzir o círculo mágico que mostrou na aula, para avaliá-lo de verdade. O Zenos não entende muito o que isso vai provar, mas desenha mesmo assim. Depois de olhar o círculo, o Galdrin levanta e diz que ele pode começar no laboratório já no dia seguinte. No dia seguinte, o Zenos está andando pelos corredores quando de repente os membros do laboratório do Galdrin passam por ele. Lá no fim do grupo, ele vê o Crescent, que já manda: e aí mano, entra logo nessa fila aí. O Crescent dá as boas-vindas ao grupo com um sorriso, mas lembra que como chegou antes, o Zenos tem que respeitá-lo como veterano, afinal ele só foi aceito porque o Crescent recomendou. O Zenos então pergunta por que ele contou a verdade, já que teria sido bem mais fácil mentir para manter a reputação, mas o Crescent diz que foi principalmente por culpa da consciência, mas também porque percebeu que se colasse no Zenos poderia se beneficiar do sucesso dele. O Zenos até agradece a honestidade, mas segue em frente e pergunta por que estão todos enfileirados daquele jeito, e o Crescent explica que isso faz parte da rotina diária do Galdrin, que visita os pacientes. O Zenos pergunta se realmente precisa de tanta gente para isso, mas tudo é questão de causar boa impressão, afinal o Galdrin só visita quem ocupa os cargos importantes. O Zenos só está ali porque quer investigar o Galdrin, mas lá no fim da fila ele não vai conseguir nada, então ele decide correr até a frente. O paciente conta pro Galdrin que está com dor no pé desde o dia anterior. O Galdrin dá uma olhada e diz que é só uma torção leve e que vai precisar de 3 assistentes para tratar. O Zenos não entende o motivo, mas aí vê o Galdrin lançar um feitiço e extrair a energia de 3 alunos, usando essa magia para curar o tornozelo do paciente. Só que isso claramente teve um efeito nos alunos usados. O Zenos então volta correndo até o Crescent e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre aquela magia. O Crescent
Crescent então explica que a especialidade do Godwin é a magia de transferência de vida, basicamente um tipo de feitiço que transfere a energia vital de uma pessoa para outra, permitindo curar até ferimentos sérios, mesmo que o curandeiro não seja tão poderoso assim. Ferimentos mais graves exigem muito mais energia, então o esforço geralmente é dividido entre várias pessoas. Na maioria dos casos, o efeito colateral é só um cansaço leve. O Zenos acha essa magia interessante, e agora entende porque o Godwin gosta tanto de manter vários curandeiros por perto, mas o Crescent diz que esse é só um dos motivos. Também rolam boatos que o atual diretor da escola está prestes a se aposentar, então Godwin está tentando garantir votos para a próxima eleição. O Zenos então agradece o Crescent por estar respondendo todas essas perguntas, mas já aproveita para perguntar se ele conhece um cara chamado Alfred. O Crescent confirma que conhece, mas não é muito fã dele. O cara foi convidado para um daqueles jantares chiques do Godwin, e logo depois o cara simplesmente sumiu. O Zenos pergunta o que ele quer dizer com o jantar, e o Crescent explica que o Godwin gosta de organizar festas privadas por subordinados preferidos, e é tipo uma honra ser chamado para um desses eventos. Só que o tal Alfred desapareceu logo depois de ir a um desses, e nunca mais ninguém teve notícias dele. Mais tarde, o Zenos conta tudo isso pro Ernardo. Ele acha que já investigou o suficiente, mas o Ernardo diz que ainda estão longe de encerrar isso. A história confirma que o Godwin teve alguma coisa a ver com o sumiço do Alfred, mas não é prova suficiente para acusar alguém. Ele precisa que o Zenos vire um dos queridinhos do Godwin e consiga entrar em um desses jantares para descobrir o que realmente está acontecendo. O Ernardo até oferece um extra em dinheiro se ele conseguir. O Zenos até queria ir embora e descansar, mas topa continuar investigando, só por causa do dinheiro, mas ele faz uma exigência. Quando isso tudo acabar, o Ernardo vai ter que contar tudo o que sabe sobre o mestre dele. No dia seguinte, na capital, o Zenos se encontra com Crescent, que vem com a grande oportunidade: cuidar do cachorro de estimação do Godwin. Na real, o Crescent só quer passar essa tarefa para alguém. O Zenos fica se perguntando se o Crescent faz mesmo da equipe de pesquisa, se esse é o tipo de trabalho que ele anda fazendo. O Crescent então explica que o Godwin vai se reunir com 7 nobres influentes com quem anda puxando o saco, e por isso eles têm que cuidar do cachorro dele. Mas o Crescent não se incomoda, porque acredita que fazendo esses favores ele vai conseguir subir na hierarquia, e o cara diz que esse é o único motivo pelo qual está se esforçando. Se for promovido, vai poder entrar no topo da elite do país e ter acesso a todos os luxos que quiser. O Zenos fica meio confuso com isso, porque acha que as pessoas se tornavam curandeiros para, bom, curar as pessoas, e na teoria ele até que tá certo, mas o Crescent responde que o mundo real não funciona assim. Um dia ele também sonhou em salvar várias vidas e curar doenças, mas percebeu que a magia dele tem limites. Como não consegue salvar todo mundo, decidiu usar o que tem para ganhar dinheiro. Nesse momento aparece um cara chamado Bond, que pergunta se o Crescent tá preso cuidando do cachorro do Godwin de novo. O Crescent responde que só está fazendo o que precisa ser feito, mas o Bond manda real: puxar o saco do Godwin não vai ser suficiente para chegar longe na vida. Aí ele sai andando e o Zenos pergunta quem era esse maluco aí, e o Crescent explica que o Bond é o primeiro secretário do Godwin, embora o Zenos ache bem difícil acreditar que um cara tão irresponsável quanto aquele possa ser secretário, e o Crescent entende o ceticismo dele, mas acontece que o Bond é amigo de longa data do Godwin, então conseguiu um cargo alto por puro favoritismo, e mal faz alguma coisa de verdade. Nesse momento, o Bond grita o nome do Crescent. Ele claramente ouviu o que Crescent falou dele, e taca uma garrafa na sua direção. Por sorte, o Bond estava tão bêbado que errou o alvo, mas a garrafa caiu perto do cachorro do Godwin, e assustou tanto o bichinho que ele saiu correndo. Ele sai correndo atrás dela, mas quando o cachorro atravessa a rua, uma carruagem passa e atropela a coitada. O Crescent então corre e tenta começar a curar os ferimentos, mas mesmo usando magia de cura avançada, ele não consegue restaurar completamente o corpo todo amassado da Milk. Mas o Zenos, que não quer ver o Crescent se ferrando por isso, estende a mão e começa a curar a Milk. O Crescent tenta dizer que isso aí é perda de tempo, porque mesmo que o Zenos tenha poder suficiente para derrotar um rei zumbi, regenerar exige um toque bem refinado, coisa de curandeiro de elite. Mas enquanto esse cara tá falando aí, o Zenos já tinha terminado de curar a Milk, e ela tava novinha em folha. Nenhum sinal de machucado, nem costela quebrada. Ela podia até sair correndo de novo, mas o Zenos sugere que ela descanse pelo menos por hoje. Mais tarde, naquele dia, o Zenos volta para casa e encontra Yuma esperando
esperando por ele. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ela diz que só queria convidar ele para dar uma volta. O Zenos acha isso um pedido meio inesperado, mas acaba aceitando. E enquanto caminham pela floresta, ele pergunta se tem algo que ela queira dizer. Nisso a Yuma se vira para ele e diz que quer pedir desculpas. Se não fosse ela ser tão fraca, ela teria conseguido chamar a atenção do Godwin e o Zenos não teria sido arrastado para essa confusão toda. Mas o Zenos diz que ela não precisa se preocupar, porque afinal ele está sendo pago pelo trabalho. E para falar a verdade, se não fosse por essa chance, ele nunca teria pisado no hospital real, nem teria tido a oportunidade de aprender mais sobre o mestre dele. Então na real, ele tá ganhando bastante com tudo isso. A Yuma fica aliviada ao ouvir isso, mas aproveita para dizer que agora que parou para pensar, ela sabe bem pouco sobre esse tal mestre que o Zenos vive mencionando. Então pergunta que tipo de pessoa ele era. O nosso prota então responde que, pra ser sincero, nem ele sabe direito. O cara era meio sombrio, mas foi ele quem ensinou os Zenos a ler, escrever, usar magia de cura e a entender melhor o mundo. Basicamente, o Zenos deve tudo a ele. A Yuma então comenta que isso parece muito com a relação que ela tem com o Bernardo. O Zenos acha isso meio suspeito e pergunta que tipo de relação ela tem com o Bernardo. E a Yuma responde que ele é tio dela, por isso são tão próximos. Pouco tempo depois, os dois estão voltando pro hospital real quando o Crescent aparece correndo na direção deles. Ele se ajoelha e começa a implorar pela ajuda dos Zenos, porque ele se meteu numa enrascada. Pelo olhar de desespero do Crescent, o Zenos já percebe que é coisa séria. E o que será que vai acontecer? Em que treta será essa? Descubra no próximo episódio, mano, porque esse foi o resumo do episódio 9 e eu espero que você tenha gostado. E se gostou, já deixa o like e comenta alguma coisa aí pra engajar no vídeo. Tamo junto e lembre-se, meu mano, o Drezinho Nimes amou você. Eu vou beber cachaça e vou dormir.